Olá, amigos! Eu sou o Del Santana e esse é o nosso Eita Podcast. E hoje nós vamos bater um papo muito interessante. Vamos falar um pouco aí sobre os desígnios da mente. Vamos conversar com a Mairessa, também com o Edilson e o Jadilson, que já estão aqui no nosso estúdio, que é a equipe do Instituto Evoluir. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, vamos começar logo com o Edilson aqui, que também é pastor, né? Sim, então, às vezes, sim. eu vou estar aqui falando, vou soltar um pastor, porque eu já o conhecia já de longa data, vou soltar um pastor aqui, vou falar Edilson e a gente vai caminhando. E hoje nós vamos falar um pouco aí sobre o trabalho que vocês vêm desenvolvendo no Instituto, que já tem tido aí já um bom respaldo no município, né? Muito interessante isso. E primeiro eu gostaria de conhecer um pouco da história de cada um aí, né? E a gente vai conversando um pouco. Vamos começar pela sua, então. Já começou a falar, então vamos começar. Você é de São Mateus? Sou de São Mateus, moro aqui mais de 30 anos aqui em São Mateus. Como você já falou, eu sou pastor também. Sim. Daqui a pouco nós já vamos falar um pouco sobre essa questão de pastoreio, psicologia, porque às vezes tem pessoas que acreditam que isso não pode caminhar junto. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Beleza. Como eu disse, sou pastor. Sim. Hoje graduado em psicologia, né? Pós-graduando em neuropsicologia. Tenho trabalhado muito com a psicologia positiva do Martin Seligman e também a logoterapia do Victor Frankl. Sou casado há 21 anos com a Raquel, com certeza acho que ela está assistindo o podcast. Deve estar assistindo, mandar até um abraço, a conheço, né, de longa data também. E tenho duas filhas, Sim. A Isabelle, que é a mais velha, primogênita das dívidas, né? A dívida é com ela. Já tá grande, né? Eu que a vi chegando no colo lá da mãe. E a Ana Luísa. Né? Essa é a minha família, essa é a minha história. Bacana. E hoje é até interessante, Del, que hoje nós estamos falando que hoje é o dia do amigo. Ah, é? Que e legal, aí, olha só que verdade. coisa interessante. E o Instituto Evoluir, e na verdade, eu, Jadilson e Mairessa, nossa história, já para começar já, né, como é que foi nossa história? Nossa história é uma história de amigos. E eu até disse para o Jadilson e para a Mairessa, lá no Instituto, que interessante, hoje é o dia do amigo. Que legal. E nós estamos aqui justamente para coroar, falar, né, o dia aí e deixar já tudo certo. Vamos falar de você, Jadilson? Vamos lá. Conta um pouco da sua história pra gente. Você é de São Mateus mesmo? Era de outro município? Veio pra cá? Idel, eu fui nascido e criado aqui em São Mateus. Que eu trabalho na MOL, comércio de motos, então muita gente vai identificar a respeito do trabalho do comércio. Já estou no comércio já há algum tempo antes, trabalhei em vários outros segmentos. Hoje eu estou no segmento de motocicleta. Me formei em psicologia e a gente está fazendo essa questão a gente está fazendo a pós-graduação, a gente está investindo em algumas coisas em relação ao Instituto. Eu estou na psicologia, eu até comentei outro dia na Coab, junto com a Maria, a gente estava fazendo uma palestra para um grupo de idosos, eu comentei que a psicologia para mim é uma paixão. Eu não escolhi a psicologia me escolheu. Olha que bacana. Então, dentro de vários outros fatos, de vários outros acontecimentos da minha vida, eu acabei me direcionando a esse sonho. E hoje, graças a Deus, psicólogo, e a intenção é realmente ajudar, e exatamente nesse intuito da ajuda que nasceu a questão do Instituto Evoluir. Nascido e criado em São Mateus. Hoje eu sou divorciado, sou o pai da Júlia, uma menina linda de 9 anos, minha paixão. E a questão do trabalho voltado ao Instituto, como o Edilson falou, aproveitando o dia do amigo, um abraço. Tem vários amigos aí que prometeram estar assistindo, tomara que todo mundo esteja assistindo. Isso aí. Estende o meu abraço de amizade para todos. E a gente montou um projeto exatamente de tentar divulgar essa questão da psicologia, de levar o conhecimento de outras pessoas. Então, o intuito nosso em relação ao Instituto é exatamente isso. A gente está buscando e levando essas informações, esse conhecimento, porque a psicologia ainda hoje é muito elitizada, é uma coisa muito fechada, muito selada, muito velada de uma forma geral. E a ideia nossa é exatamente tentar popularizar isso. Esse é o intuito da gente estar aqui hoje no Eita Podcast, para a gente estar levando informação. Bacana. Esse é o nosso projeto inicial. Isso. E além de vocês, tem uma pérola também no Instituto, que é a Mairessa. Nós vamos conhecer também um pouco sobre a sua história também. Você é de São Mateus? Não, eu sou de Governador Valadares. Olha, bem distante. Mineira. Sou mineira, mas moro aqui já tem mais de 15 anos. E não era da psicologia, eu fiz 4 anos de engenharia. Nossa! Engenharia de produção. E descobri que não era o que eu queria. O porquê que te deu essa... Eu já tinha passado as partes mais difíceis, né, da engenharia, mas eu não me encaixava, não era o que eu queria. Eu trabalhava na área de recursos humanos
e sempre gostei de psicologia. Aí resolvi trocar. Tranquei a faculdade e iniciei em psicologia. Nossa, mas aí a família, as pessoas, ninguém... Sempre me apoiou. Em todas as decisões que eu tomo, sempre eles me apoiam. Até porque a psicologia também é um curso bom, Sim, né? É um curso, é um que te curso dá bom. uma área de abrangência muito grande, né? Sim, sim. E aí eu concluí o curso, me especializei na área de psicologia infantil, entendeu? Sim. Que é um dos nossos projetos, que é entrar na área de tratamento com autistas, né? Olha, muito que é um interessante. projeto, sim, que nós Bacana. vamos criar. Deixa eu só mandar um abraço pro meu amigo Fábio, que é um dos representantes aqui do movimento dos pais de autistas aqui do município de São Mateus. Na verdade, quero até fazer um convite e deixar em aberto aí pro Fábio estar com a gente aqui, pra gente conversar um pouco aí sobre essa questão que é importantíssima, tá? Estende o meu abraço pro Fábio também, que Conhece é meu amigo também, de longa data, você também uma conhecê-lo, pessoa né, muito- pelo trabalho que desenvolve. Tem um carinho muito grande pela E é pessoa muito dele. importante, né, contar com profissionais, pessoas que tenham de fato conhecimento, porque muitas vezes os pais não têm acesso, se forem, né, buscar aí na medicina moderna, não conseguem ter acesso a pessoas que possam ajudar, Isso. contribuir. E aqui em São Mateus agora tem em São instituto Mateus que está tá com focado nisso, né? uma deficiência muito grande com esse assunto de autista, porque tem, eu acho que poucos lugares, né? Tem a PAI e tem o Casulo Tem o também, Sim. mas a gente está se especializando para entrar nesse ramo, Muito que a gente importante. quer ajudar, quer somar para melhorar essa questão aqui na cidade. Eu acho que o maior problema que nós temos aí do autismo nem a patologia. É o preconceito que as pessoas têm Sim, quanto a sim. isso. Verdade. Então, hoje aqui, a gente está quebrando um paradigma, um Isso aí. preconceito quanto a isso. É bom a gente falar. Tenho certeza que muitas pessoas vão participar, vai abrir um leque muito grande, Verdade. muito amplo e vai ser importante. Verdade, tá? verdade. Debater Pelo que sobre eu percebi, vocês estudaram juntos. isso. Sim. Estudaram todos juntos. Essa história começou junto. Como que surgiu então essa intenção de vocês se unirem então depois profissionalmente? Como é que foi isso? De onde partiu? Então, por isso que eu disse, hoje é um dia magnífico, extraordinário, dia do amigo. Eu acho que não tinha dia melhor para a gente conversar, para a gente participar aqui do podcast Bacana. com vocês. Eu acho que a palavra hoje aqui é gratidão mesmo, Bacana. agradecer mesmo pela sua oportunidade de estarmos aqui. E é interessante que é o seguinte, eu e o Jadilson, a gente já se conhecia. Nós Olha trabalhamos, na verdade, na nossa infância, nós éramos pés de pau. Era o quê? Perna de pau. Estudamos no Américo Silvestre, Ah, conhecemos ali. Depois a gente voltou a trabalhar numa empresa juntos e depois cada um tomou a sua direção. E aí depois de algum tempo nós fomos encontrar na faculdade Olha só. de psicologia, Pode. né? Eu e o Jadilson. E é interessante que lá, aí, bom, de você aqui e tal. Aí entrei, quando a gente fala da nossa formação lá de psicologia, a gente até brinca quando eu disse do limão, porque toda vez que ele falava, traz um lanche, falar isso. ele trazia. Como é que é essa história do biscoito de limão aí? E o nosso grupo era chamado o grupo do Fundão e o grupo do Gulão. Do Gulão? Você sabe, quem está assistindo... Aquele chip? Exatamente, Sim. exatamente. Fala esse Quem está nesse... Ele ia contar isso, eu tinha certeza que ele ia rapaz. contar. Quem está assistindo esse podcast aí, você já passou na universidade, sabe, né, que o universitário ele não tem muita recurso, então a gente se juntava para comprar um gulão. Rapaz, né? eu acho que eu sou até sócio do Gulão, porque eu comecei lá no Américo Silvestre, depois vim pro Polivalente, depois fui Bem-vindo pra ao faculdade. time. 11 anos na faculdade comendo Gulão. Aí nós nos reencontramos na faculdade e aí a Maressa entrou no nosso grupo. Então o nosso grupo de fazer trabalhos, Rapaz. de passar raiva junto, de sofrer junto, né? Aquela coisa. Então, Aí foi assim. cria-se uma afinidade, né? Com E certeza. cria-se até mesmo um laço afetivo, né? De irmãos, né? Por isso de que eu estou amigos. falando que hoje é tão importante para a gente estar aqui, eu, Jadilson e Maressa. legal. Por isso que até quando na nossa formatura, o professor que foi lá falar, né? Falou, eu não consigo falar do Jadilson sem o Edilson. E eu não consigo falar do Edilson sem Jadilson. Então até alguém brincava assim, ô Jadilson, eu falei, não, presta atenção, Jadilson é o careca. O Edilson tem cabelo. Tem uma diferenciação aí simples, né? De identificar. Então, já que é pra contar, a gente vai abrir o baú. Meu amigo, vai logo comigo. Ó, a única coisa que eu não gosto aqui no programa é fofoca. Porque eu não gosto de falar da vida Não é de fofoca, ninguém. não. Mas Não vem não, que eu não gosto de falar da vida dos outros, aconteceu mas do meu, conta aí a aconteceu fofoca. do meu amigo ficar pendente para fazer recuperação de matéria e o professor lançar a nota porque confundiu os nomes. Ah, brincadeira. Lançou a nota do meu trabalho para ele. É mesmo? Aí ele chegou lá, já
com a pastinha debaixo do braço para fazer pegar a matéria para fazer a recuperação. Chegou lá, o nome dele estava aprovado, ele ficou quieto. Uai! Quando eu fui ver, minha nota estava baixa, porque estava anotado no meu Trocou relatório. os nomes. Aí quando eu fui ver, havia trocado as notas por causa dos nomes, fez confusão lá. Eu queria ir lá falar pro professor, professor, foi errado, mas ele não deixou. Não vai não. Ele me abraçou, ele me abraçou e me levou, vamos comer um lanche aqui, comer um dulão, e me arrastou e não deixou ir lá falar com o professor, porque ficou lá. Águas passadas no modo ruim. Tá bom. Quando pisa no Mas calo do lado agora de você lá. pode requisitar a maior parte lá do instituto, lá você é um percentual maior por conta disso aí. Eu sou responsável de vocês. Mas o Edilson, a gente até comentou que íamos falar sobre essa questão da formação do instituto. E esse projeto, na verdade, ele não nasceu agora, ele nasceu lá dentro da faculdade. Sim. Num bate-papo entre a gente falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, quando a gente formar, a gente vai montar um instituto pra gente. Que bacana. E aí a Marissa até sugeriu de ser, vou fazer em cima da casa da minha avó, ela mora aqui próximo. O Edilson sugeriu, de repente a gente pode alugar um espaço diferente e tal. Então essa ideia a gente já vem fomentando esse projeto. Já de longa data. E... Poxa, isso é muito importante. É até uma dica aí pra você que tá estudando, tá fazendo qualquer tipo de curso. Se for um curso que demanda aí abrir um escritório, abrir um instituto, algo que seja particular, já vai logo pesquisando, já vai construindo a ideia, construindo aí um projeto, para quando você se formar, já engatilhado e você ter mais sucesso. Pode ter certeza que isso dá certo, tá? Inclusive, eu gostaria de pontuar que o Instituto hoje somos nós 3 de frente, mas a gente gostaria de estar abraçando mais pessoas, porque tinha mais gente desse fundão lá, que a gente tem um carinho muito grande e especial por algumas pessoas diferenciadas lá. Mas com fé em Deus, esse projeto vai se desenvolver de forma mais abrangente, de uma forma assim, que a gente consegue abraçar mais profissionais e inclusive a gente já tem até alguns nomes tal, que a gente trazer essas pessoas que fizeram parte dessa história lá atrás para estar agregando junto com a gente. E há possibilidade estrutural para que se tenha outros profissionais? A demanda da psicologia hoje, de uma forma geral, ela é muito grande. E a psicologia ela tem várias áreas de atuação. Sim. Então a gente está falando hoje do Instituto Evoluir de uma clínica. Mas o Instituto Evoluir pode acabar atendendo várias outras demandas. Sim. A gente pode trabalhar com a psicologia organizacional, a gente pode trabalhar com a psicologia jurídica. Então tem várias outras demandas da área que a psicologia demanda que a gente pode atuar como instituto. Foi até por isso que a gente sugeriu o instituto para a gente não colocar um nome individual. Sim. Porque como profissional individual, eu não conseguiria abarcar essas questões todas. Então, com o Instituto, a gente consegue, como prestador de serviço, a gente consegue levar esse trabalho de uma forma mais ampla, mais profissional, e a gente consegue abraçar outras pessoas também nas demandas que forem surgindo dentro do desenvolver do Instituto. Verdade. Agora, pastor Edilson, no período ali de faculdade ali, não deu muita polêmica, não, essa questão de ser pastor, cristão evangélico, ter ali um princípio e aí vinham os ensinamentos da faculdade na questão da psicologia, ou foi tranquilo? Como é que foi aí? Polêmica, sempre deu, né? Mas eu procuro, na minha vida, eu sempre procuro ser discreto. Eu acho que eu tenho lá a minha personalidade, eu tenho lá meu ideal, aquilo que eu penso, né? E eu não abro mão disso, da minha fé, eu não abro mão disso. E depois, estudando a psicologia, eu entendi o seguinte, que eu posso agregar. Complementar. Exatamente, a fé, a psicologia e a fé, elas podem trabalhar muito bem junto. É mesmo? Com certeza. Entendeu? Então, eu nunca, se houve polêmica, eu procuro não me envolver a polêmica. Entendo. Né? Eu procuro, a psicologia é uma ciência, e eu preciso estudar essa ciência, eu preciso, não existe nada de achismo, é ciência, é científica, e eu preciso colocar isso em prática. E a minha fé que eu tenho, eu não abro mão dessa fé. Né? Em Cristo eu não abro mão dessa fé e ouvi de muitas pessoas ali dentro, o que você está questionando, foi que vários colegas lá me questionando, como é que é isso, o que passa na sua mente? Eu disse, fé em Cristo em primeiro lugar, depois das outras coisas. Isso aí. Poxa, Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. É importante isso aí. Doutora, quando abriu-se ali o Instituto, quais foram os primeiros desafios que você identificou?
Os primeiros desafios foram os burocráticos, lógico, né? Ah, Porque verdade. Nosso país, demorou bastante infelizmente, pra gente conseguir abrir. A gente estava já há um tempão pagando aluguel, já tinha planos, já tinha até pacientes, mas a gente não conseguia ainda o alvará, né? Demorou um pouco. A gente ficou uns 4 meses, né? Pagando aluguel e ainda não conseguia abrir. Aí que finalmente a gente conseguiu abrir. E aí foi rapidinho, já foi surgindo os pacientes, conseguindo os planos de saúde, entendeu? Que ajuda bastante, que tem muitas pessoas em São Mateus que têm plano de saúde e precisa do atendimento. Aí faz o convênio, né? E vai ser atendido lá. Temos alguns planos de saúde já. E foi aí, rapidinho, começou a andar. Agora, na questão do exercício ali da profissão, os primeiros atendimentos que vocês fizeram, teve algum assim que já impactou logo de cara? Algum assim que vocês pensaram assim, puxa, esse aqui é uma coisa que já deu um norte ali, que a profissão já seria um desafio, né? Eu vou falar para você até mesmo antes da formação. É mesmo? Como amigo. Hoje eu percebo como profissional de que eu fiz muitas vezes a questão de ajudar as pessoas, de ouvir, de tentar aconselhar, de tentar dar um norte, de orientar em algumas situações e que vinham até mim. Eu percebo que eu ajudava da melhor forma que eu entendia no momento. Mas hoje eu posso afirmar para você, Del. Sim. Hoje eu tenho ferramenta, hoje eu tenho conhecimento, eu posso estar ajudando. Então, você falar assim, já disse alguma coisa de dentro da clínica que surgiu de imediato, que seja assim, que realmente colocam para você quebrar a cabeça mesmo, que te coloca para mexer com suas emoções, para te deixar abalado, porque às vezes a gente acaba pegando situações de paciente, trazem demandas para a gente realmente... Eu posso falar para você assim, uma das coisas que muito me impacta mesmo é a questão do abuso. Ah, sim. Pessoas o abuso, os relatos de abuso, e aí eu falo para você do conhecimento hoje, e eu falo para você de episódios, até mesmo antes de me formar como psicólogo. Então, eu já vi vários outros relatos, já orientei algumas conversas, e isso dentro da clínica é um pouco mais complicado, porque muitas das vezes a pessoa traz uma demanda para você, você acolhe, você não julga, você tenta ajudar da melhor forma possível, mas é complicado não se envolver de alguma forma, é complicado você não sentir isso. Essa é até uma dúvida, um autoquestionamento que eu sempre faço, que é tipo assim, poxa, o psicólogo, ele ouve, né, tem ali uma forma de você ouvir, de você ponderar a tudo aquilo que a pessoa leva até o seu consultório. Só que você é um ser humano, a sua mente, você não tem um botãozinho que você liga, desliga, né? Aí eu fico pensando assim, puxa, imagine a carga emocional, a carga psicológica que ele carrega, né, no seu dia a dia ali, com tanta coisa que ele recebe. Como que é isso para vocês? Dentro da psicologia, a gente acaba aprendendo a lidar com alguns contextos, e para isso existem ferramentas, existem contextos que você envolve dentro do projeto que você cria para o atendimento daquele paciente. Então a gente fala sempre o seguinte, o importante é você estar preparado ali, você montar um plano terapêutico para aquela pessoa, para aquele contexto, e você conseguir avaliar todas as contingências. Então muitas vezes a pessoa chega com um relato de um mar e você percebe que existem outras coisas em torno daquilo ali. Então muitas das vezes você direciona da melhor forma que você acha possível, mas esse impacto que você falou, o fato de ser um ser humano, da gente acabar se realmente sentindo esse peso, a gente acabar se sobrecarregando, é válido. Inclusive eu aprendi na faculdade que o psicólogo precisa de psicólogo. É mesmo? Sim. Porque a gente é um quesito que a gente lá na própria faculdade foi colocado pra gente. A gente precisa fazer terapia. Então, antes de me formar, eu fui sentar na cadeira como paciente para me conhecer a experiência da terapia. E hoje, como profissional, eu digo, nós três aqui, a gente sempre tem uma reunião, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana no Instituto, para a gente debater, para a gente discutir, para a gente amparar um ao outro. O que eu posso fazer para auxiliar a Mairice em algumas questões que ela traz, o que eu posso fazer para auxiliar o Edilson, o que eles podem fazer para mim auxiliar. Então, é um conjunto, a gente realmente vive ali dentro como uma equipe, é um conjunto, um amparando o outro. Porque senão realmente a demanda, a bola é muito forte. Vocês, como psicólogos, sendo consultados ali por um outro profissional, um colega, né, um outro psicólogo, vocês não têm aquela esperteza, não vou falar tal coisa, eu sei que ele vai falar isso e vai me dar esse... Vocês não têm essa... Não. Esse bloqueio? Não, porque o que acontece, como já Dilson falou, é um ser humano consultando outro ser humano, né?
E aí não tem como você não se envolver naquela carga emocional que essa pessoa traz, né? E aí, por isso que é interessante a gente também fazer terapia. Ser aberto, E aí você precisa, porque também você, se você fizer isso, você não está sendo sincero com você. Sim, Você não está sendo sincero com você. Verdade. Né? E é interessante, quando a gente fala da psicologia, o que nós estamos fazendo aqui, uma desconstrução de desse ideal. Quem vai ao psicólogo é doido, né, maluco, que não sei o quê. Essa desconstrução. Eu sempre pensava que então, essa desconstrução é muito importante. Isso aconteceu quando eu fui para a faculdade. É mesmo? Fui para a faculdade desconstruir essa visão, essa ideia. E eu tenho outros colegas de outros cursos, né? E aí eles falam para mim assim: Ei, você é médico, você é médico de doido, não sei o que. Não, eu estudo processos mentais e comportamento humano. Então é isso, desmistificar, desconstruir essa visão da psicologia de que ela é para doido. Eu acho que é interessante que todo ser humano deveria ir ao psicólogo. Ter um acompanhamento psicológico. Ele é muito importante. Mas eu não tenho nenhum problema. Exatamente. Aí eu disse até para a Maria Jadilson que nós somos o país do futebol. Sim. O carnaval é do futebol. E nós temos uma máxima no futebol assim: time que está ganhando não se mexe. Mas na psicologia é o contrário. Time que está ganhando, aí o que está bom pode se tornar melhor. É mesmo? Olha só, cara. E você falando nessa questão da gente compartilhar a vida da gente com outro profissional, se colocando no papel realmente de paciente, de se abrir. A brincadeira mais falada na faculdade, no decorrer da minha formação toda, era brincar de vida. Cada assim? Qual cuida da sua, porque era um hobby. Era um hobby da galera do fundão cuidar da minha vida. Parecia ser interessante. E aí, da mesma forma que cuidavam da minha, lógico, a minha era a preferida. É mesmo? Adoravam cuidar da minha vida. Que legal. Mas a gente cuidava da vida dos outros também. Rapaz. Então, tipo assim, às vezes Edilson estava com problema, aquele negócio, chegava lá, sentava, trazia, vamos ver aqui que a gente acabava discutindo aquela situação. Sim. A Marissa também tem umas histórias muito engraçadas. Solta aí, bota na mesa. A gente não pode. Bota na mesa que depois. Mas eu também tenho um monte de histórias engraçadas e assim, que a gente tá brincando agora falando de engraçada, mas foram contextos muito complicados. No momento ali, foi situações de vida muito difíceis. E aí eu falo pra você assim, não só por estar na presença deles e estar ao vivo, e teve um monte de gente me ouvindo. Eu hoje tenho uma extensão de família que eu adquiri na faculdade. Que bacana. Então hoje o Edilson e a Mairessa fazem parte da minha família. E eu me sinto dessa forma dentro da família dela, dentro da família do Edilson. Sim. Eu tenho um carinho pela esposa do Edilson, conheço a filha do Edilson. Inclusive a filha do Edilson, a mais nova, tá me cobrando que ela quer ir lá em casa brincar com a minha filha. Então eu tô devendo um compromisso pra ela e ela cobra, tá? Então a Mairessa, os pais da Mairessa, a avó, a nossa avó, né? Porque eu já tomei posse. Acaba criando um laço mesmo. Eu já tomei posse da avó dela, que a avó dela é minha avó também, já tomei posse. E ela não adianta ela ficar com ciúme, porque já foi acordado de ambas as partes, a minha avó também. Então, acontece muito disso de você discutir, você realmente trazer, se abrir diante dessa questão. Verdade. E aí é o que você fala. Você se coloca como profissional diante da pessoa no momento que é necessário. Às vezes a gente discute de forma brincando, de forma natural, um problema. Mas quando a gente vê que realmente é um problema sério, que é algo que realmente precisa de uma demanda, que a gente realmente precisa de... Olha, peraí, senta aqui. Eu acho que agora está na hora de parar a brincadeira e de falar sério. Então, quando é para falar sério, a gente consegue separar isso. Então, hoje, Edilson, vem cá e brinca comigo lá. Até porque tem a questão, né, clínica, mas também tem a questão empresarial. É uma empresa, né? Vocês precisam, né, lidar como sendo uma empresa. Tem conflitos naturais de uma empresa, né? Bastante. Natural. E tem também eu acho que os momentos bons, né? Aqui no Instituto Evoluir, nosso instituto, a gente, entre nós, essa empatia que nós temos uns com os outros. Isso é muito importante. Eu acho que, assim, para você se tornar um excelente profissional, primeiro, você tem que ser feliz. Você tem que amar o que você faz. Verdade. E eu digo aqui, eu vou falar pelos três, por Edilson, por Jadilson, e eles vão dar essa contribuição deles aí. Nós amamos cuidar de pessoas. Que bom. Nós somos felizes em fazer o que nós fazemos, que é estudar o comportamento humano. Isso é eu acredito, nós acreditamos que o Instituto Evoluir, a tendência é ele crescer muito, porque nós amamos o que nós fazemos.
Nós entendemos, empatia é o quê? Nós não colocamos no lugar do outro. Até porque, por exemplo, no trabalho de vocês vão conduzir as pessoas a ter uma vida mais feliz, né? Um estado melhor, né? Aí como que vocês vão conduzir a pessoa a esse estado estando infeliz naquilo que estão fazendo, exatamente, né? Não combina, né? Só para você ter uma noção, eu li um livro, O Jeito de Harvard de Ser Feliz, do Chan Shaw. Ele fala lá o seguinte: as pessoas correm atrás do sucesso para ser feliz. É ao contrário. Você tem que ser feliz. Isso aí. E aí você vai ter sucesso. Isso aí. Então aqui, nossa tendência é que nós vamos ter sucesso. Sabe por quê? Porque nós somos felizes. Verdade. Nós amamos o que nós fazemos. O que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos nessa discussão tão alegre, descontraída? Bacana. Porque nós amamos aquilo que nós fazemos. Verdade. E as pessoas que forem ao instituto, para ser atendido por nós, com certeza eles vão ver. Vai sentir esse clima, né? Esse clima, exatamente. Isso aí, importantíssimo. Nós vamos continuar conversando, tá? Mas antes, deixa eu garantir o leite dessas crianças aqui, né, Eduardo? Pera lá, né? Olha, você que é empresário, que é comerciante, que quer servir uma comida de qualidade aí para toda a sua equipe, Cozy VIP é a melhor opção, tá? Cozy VIP tem uma comida saudável, saborosa e pode ter certeza, você e toda a sua equipe irão trabalhar muito mais felizes aí com a alimentação da Cozy VIP. Deixa eu mandar um abraço aí pros meus amigos Marcos e Rodrigo da Cozy VIP. Tamo junto, tá, meu irmão? Rodrigo é pré-candidato a deputado estadual. Tamo junto aí agora nessa caminhada. Olha, você que é comerciante também, que é empresário, quer ver a sua marca sendo divulgada aqui, entre em contato com a gente, tá? @EitaPodcastOficial, chama lá no Instagram e a gente vai bater um papo sobre essa super parceria aqui no nosso programa Eita Podcast. Pode ter certeza, você vai ser muito bem divulgado. Gente, o cinema de São Mateus já tá funcionando, tá? O Cine Hits São Mateus. Entra aí no Instagram agora, @Cine Hits São Mateus, e confere lá a programação do cinema, que está imperdível, tá? E tá tudo muito bom lá. É um ambiente climatizado, poltronas muito confortáveis, e eu tenho certeza que você e toda a sua família irão gostar muito de estar ali no cinema aqui de São Mateus, que é o Cine Hits São Mateus, que está dentro do shopping São Mateus, no centro da cidade. Corre pra lá, tá? Olha, você que quer ficar cada vez mais bonita, tem aí a Thaís Veríssimo Sobrancelha, design de sobrancelha para você, moça, rapaz também, por que não, né? Fazer a sua sobrancelha ficar cada vez mais bonita. A sobrancelha bem feita, ela traz harmonia ao rosto, faz você ficar um pouco mais também com a autoestima elevada. Thaís Veríssimo, entra agora no Instagram, @Thaís Veríssimo Sobrancelha, conversa com ela lá, agenda um momento para você bater um papo e também ter lá o momento em que você vai trabalhar aí a sua sobrancelha e ficar cada vez mais bonita. E olha, você que tem a sua casa e quer deixar a sua casa cada vez também com um toque de requinte, a Decore Home tem as melhores promoções para você, tá? São promoções em móveis e decorações imperdíveis. Entra aí no Instagram da Decore Home, @decorehome.sm, e confere lá. Tem muitas promoções, tanto nos móveis quanto também nas decorações na Decore Home, que fica localizada ali no centro de São Mateus. E olha, para você deixar sua casa muito mais bonita, tem a Casa das Cortinas, que também traz muitas promoções aí pra você, tá? Casa das Cortinas, entra no Instagram lá, tá? casadascortinas.sm. A Casa das Cortinas fica localizada ali na rua Barão dos Aimorés, no centro de São Mateus, em frente ao antigo cinema, tá? Lá em cima, em frente próximo ao cartório ali. Casa das Cortinas, entra no Instagram lá, casadascortinas.sm, confere lá todas as promoções. E ó, já está no ar também o nosso canal de cortes do programa Eita Podcast. Logo, logo você vai ver esse bate-papo todo aqui, você vai ver lá os pedacinhos, as partes interessantes, as partes mais engraçadas, as partes alegres, você vai ver lá no nosso canal de cortes. É Cortes do Eita Oficial no YouTube. Espera o programa acabar e você vai lá e você se inscreve aí no canal Cortes do Eita Oficial, que também está imperdível. Vamos falar agora de coisas reais que do nosso país. Veio a pandemia, né? A pandemia, ela surpreendeu muita gente, né? Há algumas pessoas que falam, já sabiam, não sabiam, mas o fato é que a grande população foi surpreendida pelo fato da pandemia. E aí, a pessoa que trabalhava, que tinha o seu local de trabalho, que saía para trabalhar todos os dias, ou até mesmo aquele que era autônomo, que precisava trabalhar na rua ou em algum lugar,
deixou de trabalhar. Aqueles que estudavam também foram impedidos de estudar, porque parou-se, as escolas fecharam, né? E aí todos foram para dentro de casa e tornaram-se confinados ali para, né, conviver, ter aquela convivência. Aí teve até brincadeiras que falavam que tinha marido e mulher que nem se conhecia mais, acabou se reconhecendo dentro de casa por conta da pandemia. E uma das áreas que foi, com certeza, mais afetada no sentido clínico, né, e de tratamento foi a questão psicológica das pessoas, né? Muitas pessoas se viram ali em uma extrema dificuldade em até mesmo se relacionar dentro da própria casa. Como que vocês veem isso? Todo esse contexto da pandemia e como trabalhar isso nos dias atuais? E a bola tá com quem? Vai lá, Marisa. Vou deixar para você pode começar. Bom, esse pós-pandemia, que a gente já pode considerar pós, porque agora, né, as pessoas já começaram a sair. É que a gente está vendo as consequências. Muitas pessoas ficaram com crise de ansiedade, entendeu? Muitas pessoas ficaram com depressão, entendeu? Houve muitas perdas e muitas pessoas procuram a gente ainda falando sobre isso, entendeu? O que fazer agora, entendeu? Sim. Que tá podendo sair para retomar a vida, porque a ansiedade tomou conta dessas pessoas, entendeu? E não é fácil voltar, a gente sabe, somente as pessoas que perderam, pessoas que ainda estão de luto, porque o luto não é fácil esquecer, né? Verdade. Isso. E a gente atende procura muitas pessoas, tem muitas pessoas que procuram a gente com a queixa de ansiedade. Entendeu? E o Edilson é um que mais tem falado com a gente sobre essa questão. Que atende pessoas, né? Hoje, a maioria dos nós temos atendido no Instituto, as pessoas já vêm trazendo alguns questionamentos sobre ansiedade. Só para você ter uma noção da questão dessa ansiedade, eu acho que a pandemia ela agravou, acelerou muito mais. Sim. A organização, exatamente, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca o Brasil em primeiro lugar em questão de ansiedade. É mesmo? O quinto em depressão. Puxa! Então, o que fazer para trabalhar? Aí é que a gente dá a orientação é importante, exercício físico, importantíssimo. É mesmo. Alimentação, importantíssimo, mas procurar um profissional especializado em saúde mental. Né? As pessoas têm muito receio, né? Até mesmo de assumir que elas estão ali precisando de ajuda, né? A pessoa, não, mas eu sempre fui assim, sempre tive pressão no meu trabalho, sempre foi assim. Só que vai chegando um momento que a coisa vai se agravando tanto, aí vai dando, né, alguns sinais que são complicados. Por exemplo, a pessoa vai tendo sinais de esquecimento, de irritação muito fácil, estresse, né? Até mesmo os cabelos da pessoa. Então, tudo isso são sinais de que a pessoa precisa procurar um profissional, que ela por si só já não consegue mais controlar o que ela está passando, né? A gente costuma falar sempre a questão de quando buscar ajuda. Sim. Um dos principais fatores hoje que acaba agravando a situação da saúde mental no Brasil é que as pessoas ainda têm esse receio de buscar ajuda. É como a gente falou, as pessoas acham que procurar um psicólogo é uma coisa para quem está louco, é para quem tem problema, ou isso e aquilo. Mas muitas das vezes a necessidade de um psicólogo está exatamente quando começa a aparecer essa questão da demanda que você trouxe aí pra gente. As pessoas muitas das vezes, eu tô com ansiedade, eu tô muito triste, eu tô abalado, eu tô muito agressivo, eu não consigo dormir. Então existe um conjunto de situações que as pessoas vão notando no seu dia a dia que diferenciam do comportamento anterior. E aí ele vai achando que isso é normal, que isso é comum, até chegar um momento de que realmente isso foge do seu controle. É aí a necessidade de um profissional. A gente fala o seguinte, a ansiedade é uma coisa natural. É um processo, é um mecanismo de defesa do organismo. Então, quando eu prevejo uma situação de perigo, eu fico tenso, eu fico nervoso, eu fico ansioso, eu acabo prevendo algumas coisas que vão acontecer. Agora, quando isso me impede que eu tenha uma vida social, me impede que eu me relacione com as pessoas, impede que eu vá trabalhar, de que eu volte, que eu tenha convivência com a minha família e começa a me trazer problemas físicos. Aí é realmente quando você toma consciência de que as coisas fugiram do seu controle.
o que a gente pode notar de diferente em relação à questão dos problemas físicos? A gente pode destacar a insônia. Ganho de peso, né? Ganho de peso está associado também a essa questão do problema psicológico. A questão do estresse, a irritabilidade. Você acaba perdendo o convívio social. Por quê? Porque você prefere estar no seu quadrado, estar no seu canto, estar se retraindo. E aí o que acontece? Quando você se isola do convívio, eu falo sempre que a psicologia social traz que o que nos torna humanos é exatamente a convivência. Então essa questão da convivência, ela é necessária como ser humano, como pessoa. E aí quando você se vê numa situação de que você não consegue ter controle emocional e você se priva do convívio com as outras pessoas, aí, mais do que nunca, é necessária a ajuda de um profissional. Eu consigo lidar com isso até um certo ponto. Vai chegar o meu limite. Quando eu admitir que eu realmente não consigo lidar com aquela situação, é hora de você buscar ajuda. Sim. Como buscar ajuda hoje? A gente está aqui exatamente para tentar quebrar um pouco essa questão dessa mística que existe em torno da saúde mental. As pessoas acham que, eu não vou procurar por questão de fraqueza, porque eu tô nada. Alguém vai me ver entrando lá no consultório e vai achar que eu tô com A ideia é exatamente quebrar isso. Outra questão que a gente que um dos intuitos do Instituto também é tirar um pouco dessa questão da elite. O pessoal acha que o psicólogo é uma coisa mais elitizada. Na verdade, eu ia até chegar nesse assunto, né? Porque com o passar dos anos, foi se construindo muito isso. E o psicólogo é caro, tá? É caro. É coisa de não vai rico, conseguir pagar. Mas o que acontece hoje? Ainda não é um problema de saúde pública, mas já existem programas de atendimento social que abarca a profissão do psicólogo. Sim. Então, a Marissa, por exemplo, ela está trabalhando hoje pela prefeitura, em horário alternado. Sim. E ela hoje trabalha exatamente levando esse conhecimento. Então, a ideia nossa no Instituto é tentar quebrar um pouco desse paradigma de que a psicologia é uma coisa elitizada, é caro, é para rico. E também essa questão de que a psicologia é só para doido, para quem tem problema, as pessoas sentem vergonha, sentem um certo preconceito dessa questão de buscar ajuda. E a ideia nossa no Instituto é exatamente levar informação. Hoje nós estamos aqui falando para várias pessoas que a psicologia ela está para todos, ela é acessível para todos e existem muitos outros caminhos que a pessoa pode buscar no momento de ajuda. Inclusive, o nosso sistema público já oferece essa demanda. A Prefeitura Municipal de São Mateus já tem atendimento nos CRAS, já tem atendimento nos postinhos. Então, você pode estar buscando através desse caminho, eles vão estar encaminhando você a um profissional. Então, saúde pública hoje é uma demanda a respeito da psicologia e a gente está tentando quebrar um pouco desse caminho que foi construído. Sim. Como você falou. Que é feito o trabalho? Por exemplo, se eu chego lá no Instituto Evoluir para buscar uma orientação acerca, por exemplo, da ansiedade, né? Como que é feito? Tem um acolhimento primário, depois vocês vão passando por etapas? Como que é isso? Olha, você quando você chega no Instituto, a primeira coisa que nós trabalhamos, né, é a anamnese. Porque nós precisamos, porque na verdade é você que vai trazer para a gente, essa construção vai se dar juntos. Né, essa construção vai se dar juntos. E isso vai acontecer, aí nessa anamnese vai acontecer o quê? O acolhimento. Né, esse acolhimento. Sim, aí a gente faz a primeira anamnese e depois a gente escuta, depois de escutar bastante, a gente procura diferenciar com a pessoa, né? Falando com ela, essa ansiedade sua, ela está dentro do normal ou ela já passou a ser patológica? Porque existe a diferença. A normal é como o Jadilson falou. Amanhã eu tenho uma prova, amanhã eu tenho uma viagem, amanhã eu tenho uma reunião. Geralmente então tem uma causa específica, né? Isso, é uma situação que acontece. Então, a gente fica ansioso. Aí, quando não traz grandes prejuízos nessa expectativa, é normal. Agora, quando ela começa a ser a longo prazo, e te atrapalha a dormir, te atrapalha a querer sair de casa. Eu não quero viajar porque eu fico ansioso. Eu não vou encontrar minhas amigas. Procura a ficar recluso, entendeu? A se esconder das pessoas. Aí já passa a ser patológica. Interessante, quando o Jadilson citou aqui, ele falou deu essa contribuição sobre a ansiedade, Marissa também falou aí. É interessante quando a gente fala muito da ansiedade, porque até as pessoas que estão nos ouvindo, né, é até interessante falar que a ansiedade ela é normal.
Até certo entendeu? nível, A ansiedade, normal, ela né? é normal. Por exemplo, É inerente ao ser humano. eu tenho um exemplo seguinte. Quando eu era criança, né, não tem muito tempo, né? Depois de mim. Não tem muito tempo. Descontração. E aquela época é o seguinte, a gente só comprava roupa e sapato só no final do ano. Então eu me lembro que meu pai me levava para comprar uma camisa, uma calça e um sapato. E eu ficava ansioso para vestir aquela roupa. Mas meu pai, não, só amanhã, porque amanhã nós vamos para casa de seu avô lá na Bahia. Então eu colocava em cima da cama a camisa, a calça e o sapato. Eu não dormia, eu ficava a noite toda olhando aquilo ali. Então no outro dia, quando eu colocava aquela roupa, que eu entrava no ônibus, eu dormia. Então essa é uma ansiedade, que eu posso dizer, positiva. Sim. Eu também, Normal. quando eu ia começar a estudar, também era assim. Você entendeu? Eu pegava o uniforme, botava lá então para quem está nos ouvindo, né, até de uma forma assim, lúdica, isso é normal. Você vai fazer uma prova amanhã e você ficar um pouco ansioso, isso é normal. Sim. Agora, quando essa ansiedade se torna patológica e ela está afetando o seu relacionamento familiar, seu relacionamento com outras pessoas, Sim. aí Prejuízo para si, aí é importante você estar buscando Agora, ajuda existe profissional. algum tipo de exercício ou forma para que a pessoa não permita que evolua, por exemplo, essa ansiedade normal não se torne uma ansiedade patológica? Qual que seria o caminho aí inicial? Não existe uma receita de bolo. Até porque a gente trabalha... Isso é interessante você falar, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas isso aí você faz não sei o que lá que já resolve. Não e aí existe aquilo vai evoluindo, quando a pessoa menos espera. O que é importante frisar, que a ansiedade em si, ela é a porta de entrada para vários outros problemas, para vícios. Os antigos, né, tinha orientação de chá. Faz um chá de não sei o que você vai ficar calmo, camomilo, vai ficar calminho aí. Você vai até esquecer esse trem aí. E aí o que acontece? Normalmente uma ansiedade, ela tem umas características próprias. Suar a palma da mão, o coração dispara, a palpitação, a falta de ar. Então, são características normais. Mas isso quando você fica nervoso, você também sente dor de barriga, um frio na barriga. Então, é uma reação do seu corpo para aquela... Dizendo assim, ó, o momento aqui não é muito confortável. Tem alguma coisa... Mas aí, quando a gente fala de uma patologia, e aí você pode desenvolver fobias, você pode ter crises de ansiedade. Eu, por exemplo, tem pessoas que igual a gente está aqui numa sala fechada, tem pessoas quando ele está com ansiedade em alta, se você fechar a porta aqui, ele não consegue ficar aqui dentro. Ele não consegue respirar. Tem pessoas que às vezes deitam na cama para dormir à noite e começam a lembrar de situações que podem acontecer novamente, que já aconteceu, aquela coisa toda. O coração, ele não consegue ficar deitado, ele tem que levantar. Uma amiga que ela tinha crise de esquecimento com a ansiedade. Era só você falar uma coisa e falar assim, amanhã nós temos uma reunião. Pronto. Rapaz, essa menina, ela ficava tão atordoada que ela esquecia celular, esquecia tudo. Então, por conta, né, do nível de ansiedade que ela tinha. Tudo isso está dentro de um conjunto de situações que a ansiedade é a causadora principal. Mas aí a gente vai partir para outras questões que partem da ansiedade e ela vai desenvolver outras coisas. Fobias, comportamentos repetitivos, essa questão do esquecimento, essa questão do coração disparar, da falta de ar. E aí tem pessoas que desenvolvem problemas aparentemente cardíacos, aí quando você vai no médico, faz exame, faz tudo. Eu tive um relato lá na palestra de ontem, de uma mulher que ela passou muito mal e aquela coisa toda, cardíaco, foi no médico, fez exame, fez tudo, chegou lá, ela não tinha nenhum problema cardíaco. Olha só, o coração dela estava... Mas aí quando o médico foi conversar com ela para passar o resultado do exame tal, que ele começou a conversar com ela, no meio da conversa, ela acabou jogando para cima dele algumas situações de caráter psicológico. Aí ele já percebeu ali que não era... De problemas que ela havia vivido recente, de traumas recentes. Rapaz. Porque muitas das vezes a sua ansiedade ela pode se desenvolver a partir de um trauma. Eu perdi um ente querido. Olha. Eu fui mandado embora do meu emprego. Eu fui mandado embora do meu emprego. Tem uma chavinha ali. Exato. Que então, por exemplo, a gente chama de gatilho. Um gatilho, fui mandado embora do meu emprego. Só. Eu tenho 2 filhos, eu tenho aluguel, eu tenho isso, tenho aquilo. Daqui a pouco eu começo a me conflitar de não dar conta do que eu tenho que fazer futuramente, aquela coisa toda. E aí você começa a entrar em parafuso. E realmente você começa a abrir espaço
para que essa ansiedade do que vai acontecer a partir daquela situação, daquele trauma, e aí você começa a perder o controle. É o que a gente fala sempre. A patologia começa quando você, como pessoa, começa a perder o controle. Aí você começa a ter problemas físicos. E vai variar, assim... Por isso que a gente fala que não tem uma receita de bolo, porque vai demonstrar de forma diferente em pessoas. Sim, a individualidade tem pessoas de cada que um. Dor, É subjetivo. tem pessoas... Eu tive um relato de uma pessoa, e eu até encaminhei, a Marissa atendeu essa criança, uma criança que tinha medo de fogos, e ela vomitava. Barulho de fogos, ela entrava em crise e ela vomitava. Nossa. Eu tenho um relato de amigos que, uma situação específica, ela trava, ela não consegue andar. Nossa. Ela foi assaltada e quando ela vê uma situação que é parecida com o que aconteceu com ela, ela simplesmente trava. Ela se encolhe toda, ela trava. Sim. Isso aí, a pessoa que tá do lado dela não saber do que se trata realmente, fica assim, sem entender. Acredita até que é um outro tipo de problema. E aí ela precisa de um tempo para ela se recuperar, para se recompor, porque ela sente falta de ar, ela fica muito tensa, ela começa a tremer, suar frio. Sim. E é uma reação que às vezes as pessoas não entendem. Você foi assaltado. Tá, você tem que relatar para todo mundo, eu tô tendo crise aqui agora porque eu fui assaltado. Não tem nem... Mas às vezes você não consegue identificar isso, Del. Sim. O problema tá aí. Porque às vezes você foi assaltado, você tem a reação diante de situações que é similar ao assalto, uma situação, mas de repente você não consegue identificar isso. Sim. Então, toda situação que o seu cérebro identifica que é similar ao que aconteceu, você pode ter uma reação. Mas às vezes você não consegue identificar. Verdade. Minha reação foi a partir daquele problema. Então tudo que é parecido com aquele problema me desencadeia isso. Mas se você não consegue identificar, você começa a lidar com aquilo de forma cotidiana. Não, que nem... E vai só aumentando, vai só agravando. Caso, que é a questão, por exemplo, a pessoa... o chefe ou alguém avisa, fala, amanhã você que vai fazer a apresentação lá. Aí a pessoa começa a ficar afônica, rouca, ou ela começa a ter algum tipo um outro tipo de reação fisiológica que nem ela identifica, que é pela ansiedade de que no outro dia ela tem que fazer uma apresentação, entendeu? Isso acontece muito com as pessoas. E como lidar com isso no dia a dia? Tem que buscar a ajuda de um profissional, então, senão não consegue. Isso é muito interessante. Isso é buscar, porque na verdade a gente escuta muito das pessoas dizer assim, qualquer um pode ser um psicólogo. Não. Não é. Porque quando você procura um profissional especializado, ele vai estudar, ele vai analisar ali, né, ele vai junto com você procurar entender aquilo ali, todas aquelas reações, né, e existe, como o Jadilson falou, não existe uma técnica, não existe uma receita de bolo. Não existe. Porque a gente leva em conta muita subjetividade humana. Que nós cinco aqui, com certeza, cada um com a sua subjetividade, com a sua cultura. Então, mas algumas coisas a gente pontua que pode te ajudar. Sim. Por exemplo, quando nós falamos do exercício físico, pode te ajudar? Com certeza. Sim. O exercício físico... Tem exercício de respiração. Exatamente. Também, né? Aí nós chamamos de atenção plena, que é meditar. Né? Você, na verdade, é você se ouvir. Porque muitas vezes a pessoa está ansiosa porque ele não se ouve. Passa os dias, né? Todo dia acorda de manhã, vai trabalhar e tal. É tanta coisa que o cara mexe, aí chega em casa, já resolve as coisas de casa e vai dormir. Aí no outro dia, mesma coisa. Acorda de manhã, e a pessoa não tem um momento próprio, né? Identificar seus gatilhos, entendeu? Por exemplo, eu já sei que eu tenho prova, vai me deixar ansiosa. Mas eu tenho que passar pela prova. Eu tenho que fazer. Sim. Então, você tem que dormir, você tem que descansar, porque você tem que fazer uma boa prova. É importante. Então, a gente tem que identificar os gatilhos que causam essa ansiedade da gente, que é algo muito importante. Verdade. E o que é interessante pontuar, Del, que às vezes você fala bem assim, a pessoa tem crise de ansiedade por tal situação. Ela traz essa demanda pra gente. Então você chega e fala assim, eu tenho crise de ansiedade quando eu entro no ônibus está cheio. Aquele monte de gente ali e tal. Por causa da pandemia, às vezes eu salto 2 pontos antes. Eu já vi esse relato, eu estou trazendo porque eu já ouvi esse relato. A pessoa pegar o ônibus começar a encher muito, ela começava a ficar abafada, ela saltava às vezes e terminava o percurso a pé. Porque ela não conseguia respirar dentro do ônibus. Tá, então, aí a pessoa traz essa demanda pra gente. Quando a gente vai avaliar as contingências, o que aconteceu, normalmente o antes, o durante, essa questão do gatilho, a gente às vezes acaba percebendo que de repente o problema não está ali. Não está no ambiente em si, né? Vezes, tá na pessoa, né? Por isso que a gente, quando avaliou a contingência, muitas das vezes, por isso que é a questão do profissional, e a gente tem que avaliar isso, igual a Marissa e o Edilson comentou, da anamnese, essa coisa toda de você trazer, porque muitas das vezes ela está camuflada, o seu cérebro, ele engana
você de uma certa forma, que ele fica camuflado. Então, muitas das vezes, você associa que o seu problema está relacionado ao ônibus, às pessoas, ou outras coisas similares. Mas muitas das vezes está em alguma situação que você viveu, que está camuflada, que está escondida ali no sempre que você vive a situação, seu ele vem... contexto de vida. Então, muitas das vezes, é importante, e eu falo sempre, a gente como profissional, a gente sempre discute isso lá dentro do Instituto, que muitas das vezes é muito importante o que o paciente traz, a demanda que ele traz. Mas a gente não pode aceitar simplesmente o que ele traz. Sim. A gente tem que avaliar um contexto, porque muitas das vezes a pessoa traz o problema, eu tenho um problema relacionado à minha convivência com o meu patrão. Um exemplo. E aí quando você vai ver a demanda, de repente o problema de convivência dele é com o pai. E não com o patrão. A gente está usando situações, lógico, corriqueiras, né? Esporádicas aqui, mas muitas das vezes a pessoa traz uma demanda para você porque ele tem certeza que é aquilo ali. E na verdade, quando a gente vai avaliar as contingências todas, a gente percebe... Ele não sabe lidar com a autoridade, não sabe lidar com... Exatamente. Então, muitas vezes a gente percebe que não está nem próximo do que ele trouxe. Sim. Mas nós, como profissionais, a gente tem que avaliar um todo e a gente não pode fechar de forma definitiva. É o que você trouxe e pronto. Um prognóstico, né? E já definir que é aquilo e já... É por isso que a gente fala que não existe, no campo psicológico, não existe uma receita de bolo. É como às vezes você vai lá com dor de cabeça, o médico fala, toma esse remédio aqui resolve sua dor de cabeça. A gente não tem um remédio pronto, a gente não tem uma receita de bolo pronto. Muitas das vezes, o que você leva é diferente do que a gente encontra. Isso aí. Aí entra a questão do profissional. Isso aí. Agora, vocês acreditam que pode ser hereditário essa questão de ansiedade? Ou é algo que depois o ser humano vai adquirindo com a vida mesmo? Porque a gente vê, por exemplo, questões de mães, né? Mães que estão gestantes, passam por estresses, algumas coisas, e aí a criança nasce, aí a criança está inquieta, e a mãe, porque eu passei muita raiva na verdade, trazendo essa questão da gestação, coisas, né? Já é do conhecimento de tudo, não só da questão psicológica, mas tudo que a mãe passa durante a gravidez, de uma certa forma, ela é direcionada de forma direta ao filho. É mesmo? Então, tem por influência. exemplo, a questão até mesmo as questões psicológicas? É aí um fator importante que muitas pessoas não sabem. Às vezes fala assim, a criança nasceu com um problema, ou a criança tem alguma dificuldade, a criança nasceu com alguma doença, ou com alguma má informação, né? ou várias outras coisas que as pessoas questionam. Está atribuído porque a mãe bebia, porque a mãe fumava. Realmente, isso é fato. Prejudicial. Agora, existe também a questão psicológica. Sim. Às vezes, a gente comentou aqui, às vezes a criança tem medo de barata. Mas ela como ela conheceu uma barata? Como que chegou ao conhecimento dela essa questão do medo da barata? A gente está levando a uma coisa bem supérflua. Mas muitas das vezes a mãe tem medo da barata e quando a criança nasceu e ela passou muito trauma durante a gravidez por causa desse inseto. Verdade. E aí acaba, né, a criança... Ela acaba sentindo isso. Muitas das vezes a questão da violência durante a gravidez, a questão do comportamento da mãe, do comportamento dos familiares, do pai. Um ambiente conturbado, né? Tudo influencia tem influência na criança. Agora, é genética? Não exatamente. A questão da ansiedade é algo que você desenvolve. Vai desenvolvendo, né? Então... quem mora na roça, lá na roça, no sítiozinho, aquele negócio, tu tem ansiedade? Pode ter sim, por causa de algum transtorno, de algum trauma que ele sofra. Mas é muito mais fácil desenvolver ansiedade aqui dentro desse emaranhado de concreto que a gente vive aqui, do estresse, da correria do dia a dia, do que uma pessoa que vive num ritmo mais lento. A gente brinca até que uma das questões hoje, a gente conversa sempre, uma das questões hoje do mundo é que a pandemia veio para ensinar uma coisa muito importante para as pessoas. Respirar. Para e respira, né? Porque a gente desaprendeu isso com o tempo. Sim. Então, há uma necessidade... A própria vida impunha isso, né? Há uma necessidade, às vezes, de parar e voltar para si. Eu preciso respirar, eu preciso parar, eu preciso olhar para mim. Quem sou eu de verdade? O que é que eu quero? De onde eu vim? Onde eu estou? Onde eu quero chegar? Então, tem muitos contextos em volta disso que as pessoas hoje não param para isso. A correria do dia a dia não te permite isso. Porque o pessoal fala que no mundo capitalista que a gente vive, ou você anda, ou você corre. Parar você não pode. Parar não pode, porque senão você fica para trás, né? Exato. Então, verdade. Esse respirar hoje, eu tive vendo um comentário de uma pessoa,
de um colega que falou bem assim, que ele achou muito interessante que as pessoas de poder aquisitivo muito alto, ricos, as pessoas milionárias, ricos aí, algumas pessoas morreram na pandemia. Morreram por causa da pandemia. Aí a pessoa falou assim, mas tá aí. As pessoas, com todo o dinheiro que eles têm, eles perderam a vida pelo bem mais precioso e que não se compra. Verdade. Por quê? Porque não tinha oxigênio, não conseguiram respirar. Isso aí. E isso está exposto para todo mundo. Então, as doenças mentais, ela está para todo mundo. Não é quem é rico, quem é pobre, quem é raça, cada um nada. Vive as suas dificuldades diárias, mentais está para todo mundo. Então, você se desenvolve, você adquire. Existem problemas que a gente trabalha na psicologia, que são genéticos, são hereditários, deficiências. Existem. Mas o contexto do desenvolvimento mental em algumas patologias, grande parte, somos nós que desenvolvemos. Ou pelo menos, se não somos nós, são coisas que são acometidas a nós. Às vezes também tem tudo a ver também com o ambiente também que você... Sim, né? Eu acho que na pandemia a gente aprendeu uma coisa, o quanto eu preciso de você. Verdade. O quanto esse convívio, esse contato é importante para a minha saúde emocional, para a minha saúde mental. Isso a gente enxergou. Rapaz, como era bom quando a gente podia sair na rua e dar um abraço no outro, porque quando chegava, a gente desaprendeu. Porque a gente chegava assim, hoje a gente não sabe, aperta a mão, se abraça, Sim, verdade. Então ficou uma coisa assim, meio complexa, mas... Vai retomando a vida, né? O normal. Então, tem comentário aí? Você consegue fazer pra gente? Ou você quer que eu faça? Fala pra gente aí. Vou pegar o microfone pra fica à vontade aí, fica à vontade. Só pra fazer o comentário aqui, rapidamente. Vamos ver os comentários aí da galera. Tem bastante comentário, viu? Ou bem-vindos aí. Se você queira fazer também, fica à vontade aí, tá, Eduardo? Tem também. Bem-vindos aí o pessoal do Instituto Evoluir, aqui no nossos estúdios do Eita Podcast. E vamos lá, a Fátima Andrade falou: olá pessoal, feliz dia do amigo para todos. Olha minha mamãe! Vai, brinca não, hein? Eliseu Martins, top assunto, extremamente importante, parabéns, Verdade, Del, também estou gostando bastante. Por esta pauta, tá te parabenizando pela pauta aí. Keila Vieira, muito bom. O Valmir Soares, mãe falou, agora o papai também. Meu amigo, hein? Meu amigo. Eu acho que ele estava assistindo mais pelo pastor Edilson. Não, ele mandou hoje pra mim, dia do amigo. Fala com ele que feliz dia do amigo, meu amigão. Aí ele diz assim, meus amigos, doutor Edilson, doutor Jadilson e doutora Mariessa. Acertei? Mariessa, eu vou acertar ainda, pode deixar. Gente de primeira qualidade, a prosa hoje está excelente. 4 doutores juntos... A prosa fica boa. Aquele abraço. Até você entrou como doutor. Quatro juntos. Mas ainda é doutor. Em outro nível aí, gostei, tá? Doutor em Direito. Doutor em Direito. Doutor em Direito. A Keila Vieira volta a falar assim, excelentes profissionais de saúde. Aí ela deixa uma pergunta aqui. Aliás, antes daquele tem a pergunta do Lucas Paixão. Vocês pretendem atender adultos com suspeitas de TDAH? Pode responder. Interessante, bacana. Depois a gente faz a outra pergunta. Fala, Marisa. Marisa responde isso aí. Eu já atendo crianças com TDAH. A gente faz um acompanhamento. O que seria TDAH, para quem está em casa que não conhece? Um déficit de atenção, né? Aí, no caso, por exemplo, na criança, ela tem dificuldade de aprendizagem e o adulto já é mais difícil de ter esse diagnóstico. Não, de ter esse diagnóstico, porque na infância a gente consegue saber aonde está sendo a raiz do problema, porque a gente consegue saber que é na escola. Porque os pais muitas vezes não conseguem no dia a dia saber como que é isso. Já como criança, na escola, os professores trazem essa demanda para os pais, falando que ele não está conseguindo aprender, não está conseguindo se concentrar. E aí os pais procuram um profissional. Está um pouco atrasado da turma, Isso, atrasado na leitura. E aí os professores passam, os pais buscam um profissional. Já o adulto já é mais complicado, porque ele já passou por essa fase, ninguém percebeu, entendeu? E aí muitos não procuram ajuda, acham que é normal, que é assim. Tem dificuldade de aprender mesmo. Daí vai tocando a vida, vai tocando, né? E não procura um profissional para identificar. Sim. Já a criança, a gente faz um acompanhamento semanal e é uma equipe multidisciplinar que é com um fonoaudiólogo, psicopedagogo e o psicólogo e também o neuro, né? O médico neuro, que é o que dá o diagnóstico. Dependendo do grau, que existem vários graus, tem o leve, o moderado, já o mais alto, precisa de remédio.
entendeu? Que no chega caso, a usar, sim, né? precisa de remédio. Mas aí no caso é o neuro que passa e a gente faz o acompanhamento já para tentar ela conseguir fazer uma rotina, ter um dia já mais... Equalizar, né? Isso, equalizar. O psicopedagogo é a questão da escola, né? No ensino, o fonoaudiólogo é a fala, porque muitos são acelerados, tem os hiperativos, que são aceleradíssimos e atrapalham um pouco na fala, e também na aprendizagem, porque o que é, não, é um... Tem o comum, que é só o TDAH, que é só a falta de atenção, e tem o que é hiperativo, que é o mais complicado, porque... Não consegue prestar atenção, não consegue ficar parado. Que fica, né, isso, não consegue. Brinca com várias coisas. Nossa, esse menino. Ligado no 220. Eles acabam até amaldiçoando. Fala, esse menino é atentado, né? Isso, e não é. Às vezes, você até falou uma questão aí que é até interessante. As pessoas que estão aí nos ouvindo, né? Nem sempre pode ser. Talvez as pessoas podem dizer, porque esse menino tem TDAH. Né? Porque às vezes a gente, como a gente é psicólogo, às vezes as pessoas sabem, meu filho é assim. Como nós falamos da ansiedade, que pode, né, se ela ultrapassa, ela torna-se uma patologia, mas muitas vezes essa criança fica presa dentro de casa. Então isso é importante antes de tomar qualquer ação, né? Procurar um profissional, uma ajuda especializada, né? Para saber se realmente isso se confirma. Ainda mais que com a pandemia teve um atraso de aprendizagem com os alunos, entendeu? Então tem que ser bem avaliado, porque às vezes ela só está com dificuldade porque ficou 2 anos sem ir para a escola. Porque essa questão do aprendizado, principalmente no Brasil, a gente observa muito o seguinte, na sala de aula, se você pergunta, você é o quê? É o chato. É o burro. É o burro, é o chato, então, quando você diz isso aí, não é? E de repente a minha dúvida é a sua dúvida, mas você não perguntou. Aí eu pergunto assim, entendeu? Então a questão de, esse menino, eu ouvia muito da minha mãe dizer, esse menino era rude. É muito rude esse menino. Então, olha só, eu acho que cada pessoa tem o seu tempo para aprender. E outra coisa, aprender tem que ser uma coisa gostosa para se aprender. Sim. Não é uma coisa chata. Verdade. Não é? Verdade. Tem que ser uma coisa boa, uma coisa lúdica, uma coisa que você... Porque às vezes é uma criança, às vezes ela aprende brincando. Sim. Então, importante no aprendizado. Aprender tem que ser agradável. Verdade. Professor... Passar algo agradável, não aquela coisa, sempre aquela coisa maçante. Aí às vezes, por exemplo, tem crianças que não querem mais na escola. Porque elas né, elas se desmotivadas. É tão monótono, né? Exatamente. E muitas vezes maçante. Exatamente. Demais. O professor enche o quadro de negócio para copiar. A criança não consegue acompanhar, não sabe se copia, se acompanha, se ouve a explicação, esse negócio. Rapaz, pensa numa raiva que me dava quando eu tava copiando. O professor, vou apagar o quadro. Vou desistir desse trem tudo. Parecia que ao mesmo tempo que ele copia, ao mesmo tempo que você escreve, né? E é complicado. Isso aí. E a criança com TDAH, ela não consegue acompanhar. Entendeu? Ela tem muita dificuldade. E o professor que não tem, muitos não para, porque são muitas crianças, não podemos culpar os professores, são muitas crianças para eles poderem dar atenção. Sim. Aí o que acontece? Você é muito mimada. Você não está acompanhando por quê? Porque, vou te colocar aqui junto comigo para você prestar atenção. E não relata para o pai. Acha que a criança só é bagunceira, entendeu? Espera a reunião para relatar para o pai. E às vezes a criança está com problema e o professor não sabe, entendeu? Sim, e na escola é uma porta muito importante para ter esse diagnóstico. Então, nós temos que ter bastante atenção, tanto em casa, né, também, mas na escola é uma porta muito importante. Porque olha só o que a Marisa está dizendo. Por que essa criança não está aprendendo? Qual é o contexto familiar dela? Qual é a cultura dela? Verdade. Essa criança, de repente você vai na casa de uma criança, ela não tem nem o que comer. Vai aprender o que, Delson? Verdade. Não tem como você aprender com fome. Qual a dificuldade para a criança chegar na escola, exatamente. Né? Às vezes ela vai lá só por causa da merenda. Não é? Então a gente precisa analisar... Tinha vez que eu ia por causa da merenda. Pois é, mas a gente precisa analisar o contexto dessa família. Como é que dá a dinâmica dessa família? Né? Para entender, porque de repente o problema não está nessa criança, mas o contexto familiar. Verdade. Ela não tem o que comer. E aí como é que ela vai aprender?
Verdade. Sem contar também as questões sociais, o quebra-pau dentro de casa. E, às vezes a família tem lá 5, 6 filhos, aí uns é maior, grandão, e outros as criancinhas, coitadinhas, que estudam. Aí os grandão viram uma bagunça, uma brigalhada dentro de casa, as criancinhas, como é que vai aprender? Então tudo isso envolve também, né? É aí onde a gente frisa a questão, como profissionais, a gente avaliar um contexto em torno do que acontece. Muitas vezes, igual o Dilson falou, a criança tem dificuldade de aprendizado. Sim. A professora já taxa lá que a criança tem dificuldade, tem déficit de atenção, tem isso, tem aquilo. Às vezes, a gente vai avaliar um contexto, muitas das vezes, e eu falo muitos relatos de que às vezes a criança tem a escola como um refúgio. Para fugir do que ela vive do lado de cá. Tudo isso, né, que a gente citou. Então, muitas das vezes, a criança vai para a escola sobrecarregada, pesada, com contexto. E às vezes o fato de estar lá é um refúgio para ela. Aí, algumas situações ficam um termo de comparativo. Fulano aprende, fulano é inteligente, fulano é lerdo, fulano é lento. Não existe esse Sendo cuidado, que cada um vive uma realidade diferente. Não existe esse cuidado, né? de ver esse contexto, de avaliar essa situação. Então, muitas das vezes, acaba taxando, é igual o Dilson falou, essa criança é hiperativa. Mas às vezes ela é presa dentro de casa, na escola é o único espaço que ela tem para brincar, para correr, para interagir. Sim. Então, todo um contexto tem que ser avaliado, principalmente por nós profissionais, quando a gente pega uma demanda, de avaliar o que acontece. Então, é importante esse acompanhamento para as crianças dos pais em casa. É muito importante essa observação, essa percepção dos professores em sala de aula. Inclusive, quem estiver ouvindo e que é professor, parabéns para vocês. É um caminho de vida. Eu acho que ninguém consegue se formar um ser humano, um bom ser humano, uma boa pessoa, sem educação. E tudo começa lá. Isso aí. Lá na infância, na sala de aula, na escola, com as demandas. Precisavam serem mais valorizados. Com certeza. Isso, com certeza. Inclusive, vou pontuar aqui que está tendo uma greve, está tendo um rebuliço danado na nossa cidade a respeito dos professores, buscando melhores condições de trabalho, melhores salários. Então, o que acontece hoje em relação a essa questão toda das escolas? Há um déficit muito grande de apoio, de estrutura. Tanto a falta da estrutura da criança, quanto também os profissionais se sentem desmotivados a ir trabalhar e acaba, né, criando uma barreira maior ainda, né? Eu acho que dentro desse contexto que a gente está falando de crianças com déficit em escolas, eu acho que é um contexto que deveria ser avaliado de uma forma mais ampla. Sim. Porque às vezes há o despreparo de alguns profissionais que estão em sala de aula. Às vezes o profissional que está em sala de aula é um excelente profissional, mas ele não tem uma estrutura adequada. Às vezes tem um professor que o ideal seria ele estar com 15 crianças. Às vezes você chega na sala de aula e o professor está demandando com 40 crianças. 50. Verdade, então, isso. E o mais importante, quando você identifica uma criança que tem dificuldade, tem um déficit de atenção, por qualquer que seja o motivo, há uma necessidade de você dar um atendimento diferenciado para aquela criança. E aí, às vezes, um professor não consegue gerar essa demanda. Então, o contato, o acompanhamento da família, dos professores e a necessidade de buscar uma ajuda externa, é aí onde entra essa questão do profissional da psicologia, de buscar uma orientação, de buscar um recurso que possa estar agregando para a qualidade de vida dessa criança. Isso aí. Porque também é um olhar diferente, né? Que você vem com a convergência, né? Talvez o que a mãe não identificou, o pai não identificou, os professores também não têm identificado, o profissional chega e fala, não, olha, a situação é essa, infelizmente, está sendo dessa forma que vocês estão conduzindo e não vai dar certo se continuarem. Vem essa questão. Muitas vezes o pai identifica. Minha criança é diferente. Minha criança não consegue prestar atenção, tem dificuldade de aprendizado. Beleza. Vai lá, o professor também identifica. Mas a pergunta-chave, o que fazer a partir daí? A partir dessa identificação? Então essa é uma limitação. Porque muitas vezes o professor chama o pai na sala, na escola, e fala, pai, essa criança tem dificuldade, está atrasada em relação aos outros alunos, tal. O pai, às vezes, vai de conta o profissional da escola. Verdade. Ele não aceita. Então ele fala assim, não, meu filho é normal, meu filho está bem, meu filho é isso, meu filho é aquilo, e errado é você. Então, muitas das vezes, há esse confronto. Então, quando há essa questão, essa demanda, uma das grandes dificuldades que a gente vê na questão dos problemas, déficits no geral,
é a aceitação dos pais. Isso aí. Muitas das vezes está gritante, está uma situação muito complicada, todo mundo percebe, todo mundo vê. As crianças perdem muito na qualidade de vida, num geral, porque os pais não aceitam o fato de que há um diagnóstico ali, há um problema a ser solucionado, sanado ali. Que precisa buscar ajuda, né? E muitas das vezes o diagnóstico tardio acaba dificultando muito, tanto para os próprios pais, que não aceitam problemas gravíssimos. Que não aceitam essa questão de imediato, assim como também prejudica também a própria criança, porque a qualidade de vida dos nossos filhos é uma responsabilidade nossa. Sem contar os conflitos gravíssimos, que a criança cresce, jovem, adolescente, aí vai por um caminho tortuoso, quando o pai vai falar, não, mas você fala isso comigo, você nunca tratou de mim. Você nunca, né? Então, eu sempre fiz lá e você nunca percebeu e, né? É uma grande dificuldade, nós profissionais de psicologia, quando a gente lidar com essa questão exatamente dos pais. Acontece às vezes, a gente está no consultório, a mãe traz, aí a gente tem a necessidade de avaliar um contexto. Então, muitas das vezes a gente fala, ó, atendimento infantil, eu não posso pegar uma criança e fazer um atendimento direto, então eu preciso de um contexto familiar. Então eu preciso que a mãe venha. Muitas das vezes eu tenho uma necessidade de solicitar a presença do pai. E aí a gente para numa dificuldade muito grande, porque muitos os pais não aceitam, às vezes a mãe não concorda, não questiona, e a qualidade de vida dessa família num todo está exatamente nessa questão da aceitação de um algo assim gritante. Sim, para buscar ajuda. Então, mas quando tem essa condição de procurar um profissional, ainda tudo bem. E aquele que não tem essa condição social? Verdade. Né? Então, ainda acaba complicando a nossa ainda mais. defesa é que na escola haja profissional da psicologia, nos postos de saúde. Verdade, né? Uma democratização, né? Exatamente, porque é um campo muito amplo. Né? E hoje a gente tem observado que a psicologia ela pode estar trabalhando em vários organizacionais, em empresas. As empresas hoje estão praticamente em todas as áreas. Eu percebo que, né, até mesmo no esporte, né? Nós vemos aí por exemplo, os atletas, o jogador de futebol, por exemplo, um atleta que vai para uma competição com a carga, né, de psicológica muito grande sobre ele. Porque o cara tem ali, tá dentro de um estádio com 50, 40, 60 mil pessoas e muitas vezes ele não sabe lidar com aquilo. Nós tivemos um exemplo da Simone Biles, aquela ginasta. Sim. É melhor. Ela disse, eu não vou competir, eu não tô bem. Olha só. E aí depois alguém disse, olha, parabéns. E era uma questão psicológica? Olha aí. Saúde mental. Isso pode ser um case a ser utilizado, né? Então ela disse, eu não tenho condições e não participou. Então aí a gente observa que isso está em todos os setores, em todas as áreas, então é importante. Né? Verdade. O que a gente veio aqui para conversar, para debater de uma forma alegre, descontraída, mas é uma coisa muito séria. Mas é muito importante, verdade. Você ia fazer uma pergunta aí, ô Eduardo? Vamos ver a pergunta que o Eduardo tem lá pra gente? Ó, você que está em casa, pode ir comentando aí, pode compartilhar esse vídeo, também se inscreve no nosso canal e não deixe de deixar o seu joinha aí nesse programa aqui que está imperdível, tá muito bom mesmo. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, inclusive já foi falado alguma coisa sobre, é da Keila Vieira. Todas as vezes que eu estou em ambiente hospitalar, remete a uma perca que eu tive, me dá esses tremores que vocês abordaram. Como melhorar isso? Foi um assunto que vocês falaram aí. Bacana, um caso real, tá vendo? Caso real. Falando assim, a gente já né, primariamente a gente já vê que já tem um gatilho, né? Ela já disse pra gente que tem um gatilho. Que é a questão do ambiente hospitalar ali, né? Eu também particularmente, eu não gosto muito de estar em ambiente hospitalar e também quando eu vejo sangue, misericórdia, me dá um vitiligo desgramado. Mas a pergunta dela é o que fazer, né? O que nós, como profissional, eu, Jadilson, Marisa, o que nós podemos fazer para ajudá-la? Quando é inevitável, por exemplo, a pessoa tem que ir lá, não tem jeito, você tem que ir por algum motivo. E aí? Eu volto a respondendo de forma direta aí a pergunta específica da Keila. Não existe uma receita de bolo. Então ela me perguntou o que fazer. Eu diria para a Keila que existem algumas coisas que possam aliviar essa situação, mas evitar ou resolver a situação é muito difícil. Mas a gente teria que avaliar, e aí é questão de entrar um profissional da psicologia especificamente nesse quesito da Keila, porque existem uns outros contextos. Ela citou aí o fato da perda. Então, lidar com perda é uma coisa muito complicada para o ser humano.
para nós de uma forma geral. Então, o que acontece quando você tem essa questão da perda? De como você lidar no processo de aceitação, como você lidar, entender essa perca é muito importante, porque muitas das vezes existe uma questão de aceitação na perca, existe, dependendo da forma como você perdeu alguém, existe algumas perguntas de formas, a gente costuma falar que são alguns questionamentos meio que infundados, muitas das vezes, um porquê, ou por qual motivo, ou por isso. Culpando, né, pessoas. Muitas vezes a pessoa se culpa por alguma situação. Puxa, então, se eu não tivesse falado isso, se eu não tivesse dentro do contexto da perca, é um fator importante avaliar a questão daquele aí. Por quê? Porque existe o gatilho do hospital especificamente, mas o hospital remete ela à perda dela, que foi a fala que ela utilizou ali. Sim. Então, a gente vai aceitar essa demanda da Keila dentro de um consultório, por exemplo, a respeito da perca, que é remetida em relação ao ambiente hospitalar. Mas o ambiente hospitalar é um ambiente, de repente, não é um ambiente do convívio dela, mas remete ela à perca. Então, o gatilho principal, de repente, seja a questão da perca. Não a questão do hospital. Do hospital em si, né? O hospital em si talvez foi o cenário daquele momento que ela identificou. A questão primária dela não é o hospital, é a perda. Eu acho que tem coisas que na nossa vida que é inevitável. Sim. Por exemplo, eu não consigo evitar, aconteceu. Mas eu preciso dar continuidade na minha vida. Né? E aí eu preciso, aí é importante, porque não tem como a gente fazer essa avaliação, né? Porque é uma avaliação muito primária, e aí é interessante procurar um profissional de saúde mental para ver qual é o gatilho. Verdade. E esses gatilhos, muitas vezes, a pessoa não tem controle. Por exemplo, se eu falar aqui, não pense em elefante rosa. Todo mundo pensou. Então é a mesma coisa, isso já está no subconsciente da pessoa, já arquivado, né? E de alguma forma surgiu aquele momento, surgiu aquele ambiente ou aquilo que ela, né, associou a aquele gatilho que ela tem, e aí não tem jeito, né? Acaba aparecendo. Uma pessoa, em relação à saúde mental num contexto, lidar com um trauma, ele vai passar por trauma como todo mundo passa. A questão toda é você, como eu disse, falou, a vida tem que seguir. Então, existe um processo de aceitação de alguns contextos. Então, muitas das vezes, e aí isso varia muito de uma pessoa para outra. Eu tive uma perca na minha família. Eu vou digerir, com o tempo eu vou começar vou conseguir minha rotina, mas de repente o meu irmão que está do meu lado, que passou o mesmo processo, de repente isso pode ser bloqueador para ele. Sim. Então, cada pessoa lidar com a situação de forma diferente, com a mesma situação, agora, é a pergunta mas de forma diferente. Que eu ia te fazer. Para o profissional da psicologia, é mais fácil, é mais complicado ou é normal você enfrentar também esses traumas psicológicos? Pontuar assim de forma... Porque você sabe as técnicas. Mas aí, e aí? E quando é com você? Vamos pontuar uma coisa bem clara, assim, bem taxada em relação a ser um profissional de psicologia e lidar com um problema, lidar com um trauma. Antes de ser profissional de psicologia, eu sou humano, eu sou pessoa. Eu tenho as mesmas reações que o Léo. Mas vocês não são super-heróis, não? Não. O super-herói é interessante. Pensa isso. Eu brinco o seguinte, super-herói... Como é que o super-herói, ele usa a sunga por cima da calça, o psicólogo não usa. Ok? Essa é a principal diferença. Então, nós não somos super-heróis. Nós somos seres humanos como qualquer um. Agora, choramos. Porque as pessoas associam isso e falam, esse cara não é psicólogo, agora, como é que ele tá lá? Tem uma percepção. Sofrendo porque perdeu. Não, engraçado que no meu trabalho, às vezes tá uma discussão lá entre os vendedores, aquele negócio todo, até eu chego e falo, por que você tá discutindo? Por que você tá falando alto? Você não é psicólogo? Você não tem Então, deixar bem claro, eu sou profissional de psicologia, mas eu sou um ser humano num todo. Então, eu choro, eu sorrio, eu tenho emoção, eu tenho sentimentos, eu também tenho os meus traumas. Agora, o fato de ser psicólogo, eu tenho alguns conhecimentos. Então, psicologia estuda o quê? Estuda comportamento humano e processos mentais. Então, eu sei como lidar com o problema do outro. Sim. Eu sei lidar com o meu problema. Bom, eu sei o caminho, como você falou. Eu sei o caminho. Mas o processo de aceitação meu, ele é individual. Sim. Então, eu tenho que lidar com os meus conflitos. Muitas das vezes vai acontecer o quê?
Edilson, marca uma terapia lá pra mim, buscar cara. um colega, né? Eu preciso conversar, eu preciso falar. Isso. Porque às vezes, no quesito profissional, Del, você vai lá, você leva um problema e você só consegue ver aquele problema de forma frontal. Às vezes o psicólogo te coloca numa posição diante dele que ele te mostra o problema de todos os ângulos. Sim. Muitas das vezes você acaba avaliando o problema um pouco menor ou menos doloroso do que você de lidar, do que você tinha criado. Aquela noção, né? Exato. Então, a gente como profissional de psicologia, a gente não resolve o problema. Mas dentro de um processo terapêutico, a gente vai lidar com o problema junto com você. A gente vai caminhar, transitar por esse conflito, por esse problema, de uma forma junta. A gente vai desenhar um caminho ali. E esse problema, você vai ter que lidar com ele. Caminhar junto para chegar aí sim, por isso que eu falo que existe profissional de psicologia. Para quê? Eu tenho conhecimento e eu sei lidar com processos mentais. Então, essas ferramentas que a gente adquire lá na faculdade, esses conhecimentos, esses processos que a gente desenvolve... Vocês vão tirando as arestas, caminho, né? Aquilo que poderia atrapalhar a pessoa de chegar naquele não objetivo. Vai resolver o seu problema? Muitas das vezes não. Mas você vai lidar com aquele problema e esse problema não vai mais impedir a sua vida de continuar. Aí eu tive uma perca, eu não consigo mais sair com os amigos, tomar uma cerveja, brincar, sorrir, larguei o emprego, uma piada. A vida vai continuar. Verdade. Vai ter um momento que você vai baixar a cabeça, que você vai sentir. Sim. Vai. Mas a sua vida não para. O que a gente frisa muito dentro da questão do contexto de saúde mental é que existe muitos agravantes, existe muitos bloqueios, existe muita coisa que está tirando as pessoas do seu eixo de vida. Verdade. E aí, a depressão. Isso aí. Os vícios, as drogas, o álcool, o afastamento da família, o convívio. A gente fala sempre na depressão, as coisas que você mais gosta na vida, elas perdem o sentido. Elas perdem o sabor, ela perde o gosto. Por quê? Porque existe alguma coisa ali que te privou disso. É um muro alto, você não consegue pular ele sozinho. Sim. A gente vai construir junto com você caminhos para que você supere isso. O muro vai ficar lá. A gente vai passar por ele. Você deu o exemplo aí do elefante rosa. Na vida do profissional de psicologia, e nós já falamos, deixando bem claro que nós também somos seres humanos e nós precisamos também fazer terapia. Muitas vezes nós temos um elefante branco na nossa sala e nós não enxergamos. Então o profissional, o psicólogo, o nosso terapeuta, que nós vamos mostrar, ele vai fazer com que a gente passe a enxergar isso aí. Aquele trauma que a gente está trazendo. Por exemplo, a gente faz muito esse comparativo. Quando um jogador de futebol lá perto da trave perdeu aquele, ele fala, até minha avó fazia. Não faria esse gol. Então, às vezes, a pessoa fala, mas um psicólogo passando por uma depressão, e o psicólogo não é um ser humano? Não é. Aquele jogador de futebol também não pode errar, não é um ser humano? Então, tem muitas essas questões aí que são pontuadas, mas que nós também, é bom que se as pessoas estão ouvindo, estão participando, interessante dizer que nós somos um ser humano. Sim. Então, é até interessante a gente estar desconstruindo essa visão aqui, que as pessoas estão, puxa, eu estou passando por um momento, não vou buscar ajuda de um profissional, porque isso é uma vergonha. Olha, a pior patologia é o preconceito. Verdade. Então, quebrar esse preconceito... Preconceito te afasta da solução, né? Exatamente. Você precisa buscar a solução. Esse é o Instagram de vocês. Isso. Instituto Evoluir SM. Procura aí no Instagram, tá? Instituto Evoluir SM. Entra lá, começa a seguir aí os meninos lá também. Confere, muito bacana o feed, muito bom mesmo, tá? Então estão de parabéns aí. Fala de terapia infantil, quando a terapia é indicada para as crianças. Fala também ali o que falar para uma pessoa ansiosa, tudo, né? Muita coisa que a gente já falou aqui também. 5 sinais da sua ansiedade está interferindo aí o seu bem-estar. Muito bom, tem aqui toda a equipe, muito legal, gostei, tá? Os modelos tem aí. Muito bem construído aí, tem os 3 modelos aí. Muito bem construído aí o perfil de vocês. Tá muito bom mesmo. Segue lá, tá, gente? Instituto Evoluir. Tem SM direto. Instituto Evoluir SM no Instagram. Muito bom. Eu tenho uma pergunta para vocês. A ansiedade, ela pode evoluir para um caso de depressão ou são distintos? Pode, com certeza.
Por exemplo, a ansiedade, quando ela se torna patológica, foi o que eu falei. Ela te atrapalha de ir nos lugares. Sim. Porque você, eu vou ficar ansioso, eu não quero ir. Chega lá, vou passar por isso, vou encontrar isso, vou fazer aquilo, eu não vou. Começa a se isolar. O isolamento é o primeiro passo para a depressão. Você deixa de conviver com pessoas, você deixa de fazer o que você gosta. Então já é uma porta de entrada para a depressão. Olha aí, tá vendo? Aquilo que era prazeroso já não tem mais sentido. Sim, já começa a perder, né, a razão. Né? A gente trouxe alguns exemplos de patologias relacionadas à ansiedade. Por exemplo, o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. O que vem a ser essa questão? Então, nessa porta de entrada da ansiedade, quem sofre quem sofre com transtorno de ansiedade generalizada apresenta um tipo específico de preocupação, medo, sentimento exagerado, muita tensão e até mesmo comportamentos compulsivos e irracionais quando estão diante de uma situação real de perigo. Então, você não tem controle mais sobre aquela situação. Sim. Então, eu fui assaltado por 2 meninos andando na moto. Todo mundo que passar perto de você... Toda vez que você vê ali de moto, pronto, você já trava, já agarra sua bolsa, já esconde o celular, já quer sair do meio da rua. Passou 2 pessoas de moto na sua rua, todo mundo corre para dentro. Isso é uma questão... é um exemplo muito raso em se tratando de um transtorno de ansiedade generalizada. Mas existem situações que você perde o controle. Por exemplo, a gente falou desse medo compulsivo, desse sentimento exagerado. Às vezes você pode ter um sentimento... Você pode ter um sentimento exagerado de diversas formas. O medo, a raiva, inclusive... A pessoa torna irracional. A questão da raiva hoje, na sociedade que nós vivemos... Eu estava vendo uma reportagem outro dia que passou no Fantástico de situações no trânsito. Sim, agressividade, as pessoas no trânsito. Mas isso tudo está relacionado a essa questão da ansiedade, do estresse, dessa raiva. Eu vi também de um senhor, um cidadão, que ele foi passar na porta do banco, a porta giratória, e travava. Aí ele voltava, travava. Rapaz, o cara quebrou tudo, quebrou os caixas eletrônicos, quebrou tudo dentro do banco lá da agência, porque, né, ele se sentiu ali no momento acuado, e aí a raiva... Por exemplo, aí... quem tem esses sintomas que o Jadil citou aí, da ansiedade generalizada, essa pessoa ela não consegue relaxar em momento algum. Isso se torna crônico. Ela não consegue relaxar, os pensamentos dela estão sempre o tempo todo. Por exemplo, ela é acelerada, é uma coisa excessiva. Ela tem até, quando a preocupação dela é tão excessiva que ela olha para a pessoa e ela diz, essa pessoa está me julgando. Olha só. Então é excessivo, então é generalizado. Então ela não consegue relaxar, né? Isso é complicado. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente vê que tem vários sintomas e vários tipos de ansiedade. Sim. Tem mais aí, Jadilson? Falei do transtorno. Tem o TOC, que muitas pessoas conhecem. O TOC é bacana. O TOC eu até já assisti, eu acho que é típico, né, esse filme, o TOC lá, que o pessoal tem dos toques, eles lidam com bom humor, mas é o transtorno obsessivo compulsivo. Todo mundo já ouviu falar sobre o TOC, né, que é um dos mais conhecidos, do mais comum. Eu tenho um TOC, mas não, gente, eu tenho uma mania de alguma coisa. O TOC é bem exagerado, é bem difícil, entendeu? Por exemplo, é um distúrbio que deixa os pensamentos obsessivos, excessivos, os comportamentos ficam repetitivos, compulsivos, que levam as pessoas que viram acumuladores, né? Que a gente conhece sobre os acumuladores. Vai juntando tudo, tudo que vê. Por exemplo, ela tem medo de germe, medo da sujeira. Aí começa a limpar demais. Mania de limpeza. Isso, né, mas é uma mania exagerada. Por exemplo, eu atendi uma que ela limpava a casa 10 vezes por dia. Nossa, tem tempo, né? Que vida social que uma pessoa que limpa a casa 10 vezes por dia pode ter. E como que recebe amigos? Como que recebe as pessoas? Não, se você chegou na casa dela, você sai, ela limpa a casa. Ela vai limpando na hora que você vai pensando assim. Você já tá indo embora, que eu tô limpando aqui. Rapaz, é sério, né? Isso, né? Isso às vezes traz um problema na relação conjugal, relação com os familiares. Tenta imaginar você conviver com uma pessoa que tem esse problema. A gente está falando da limpeza, por exemplo. Sim. Tenta imaginar você conviver com uma pessoa acumulativa, uma pessoa que a casa dele é cheia de... E ele tem afeição, ele tem
paixão, ele tem amor por aquilo ali, e quanto mais tem, mais é compulsivo. Então, é uma questão de... Ele perde o controle. Sim. Então, tenta imaginar. Mas não, se for casado com a mulher que vai pra casa 10 vezes por dia... Nossa, ela voltou numa terapia, foi em grupo, foi até numa palestra. Você não foi nessa daí não, foi uma outra palestra. E ela falou em grupo que ela não quer mudar, ela acha isso normal e ela quer continuar assim. Nossa. Mas é um transtorno, isso prejudica o dia a dia da pessoa, entendeu? E existem outras coisas também, por exemplo, organizar a mesa o tempo todo. O objeto. Verdade. Esse objeto não pode ficar assim, tem que ficar assim. Então atrapalha a pessoa. Tudo assimétrico, né? Isso. A pessoa quer tudo certinho, é um transtorno, é um distúrbio, tem que ser tratado, entendeu? As pessoas às vezes acham que é normal, mas não é. Sim, verdade. Tudo que é exagerado. E aí, até citou aí o transtorno de estresse pós-traumático, né? E Jadilson até citou sobre o assalto, por exemplo. A pessoa, aconteceu um fato comigo, não se tornou um pós-traumático. Me assaltaram, e aí foi até numa época que eu trabalhava numa empresa de transporte, e aí quando a pessoa chegou na porta do ônibus, falou, boa viagem, eu levantei as mãos. Eu levantei as mãos, achei que era pensei que ela tinha falado de um assalto. Só que isso aí depois eu consegui superar. Mas a pessoa que tem o pós-traumático, ele não consegue superar. Nessa situação, ele fica agitado, né, pensamentos obsessivos, ele não consegue. Verdade. Então, eu também, eu fui assaltado, o cara tava com uma faca gigantesca assim de açougueiro, aí toda vez que eu vejo um churrasco eu quero comer. Essa é uma ansiedade. Essa é uma ansiedade positiva. Se quando você quiser sentir essa ansiedade, eu vou vir com você. Eu lembro, eu olho pra faca do açougueiro e falo, tem que comer um churrasco agora. É bom demais. Voltando à questão aqui que eu gostaria de frisar, e isso é muito importante relacionado à ansiedade, a questão das fobias. Sim, verdade. Tem pessoas que têm fobia de inseto, a gente comentou. Barata já é típico de mulher, nem fala, né? Eu acho que uma das maiores ripadas que eu tomei na minha vida foi de uma vizinha da minha mãe, quando morava no Vila Nova, e ela tinha medo de lagarta, e eu resolvi sacanear ela. Olha só. Peguei uma lagarta, coloquei dentro de uma caixa de fósforo. Não faz isso. Aí eu fui levar a caixa de fósforo pra lá, mamãe, não vou estragar a caixa de fósforo. Quando ela abriu, ela jogou pra cima, ela achou uma ripa que tava do lado. Ela pegou a ripa, ela soltou a ripa na minha sola. Então, você é doido, rapaz. As pessoas às vezes desenvolvem fobias por coisas assim. E a gente, elevador, né? A gente tá falando de inseto. Inseto é nojento, então todo mundo tem. Mas existem coisas assim, meio sem sentido nenhum, que a pessoa desenvolve essas fobias. Ambiente fechado. Sim. Tipo, escuro. Sim. Muito comum. Sangue. Você comentou. Não, é verdade. Você vê uma pessoa tá lá tirando sangue no laboratório. A pessoa, o fato de ver desmaia, tem gente que desmaia. Aí vem essa questão do controle. Então, como é que você vê um sangue e desmaia? Então você perdeu o controle de si, do seu comando corporal. Sim. E essas questões dos medos, ambiente fechado. Tem pessoas que, se entrar dentro de um carro e você fechar os vidros do carro, ele entra em crise, ele entra em pânico. Verdade. Então você tem que. Então tem várias situações. Teve um relato na faculdade de um tratamento terapêutico com uma paciente que ela tinha trauma de passar em ponte. Como é que pode? Agora, no decorrer da situação, foi descoberto o porquê daquilo. Mas às vezes a gente fala assim, a gente fala de fobias que as pessoas desenvolvem, a gente vai para mais clássicas. Medo de barata, medo de lagarta, medo do escuro. Mas existem tanto tipo de fobias associadas à ansiedade, essas coisas que a gente... E talvez a pessoa que está assistindo aí tenha até algum tipo e ainda não... Ela acha que é apenas um medo. Manda nos comentários aí as fobias que as pessoas têm aí, que é bem interessante, porque tem coisas que assim... Você fala, não faz sentido a pessoa ter medo disso. É verdade. Mas são fobias, são coisas que provocam uma reação muito devastadora no corpo da pessoa. Perca de controle, tem gente que desmaia, tem gente que perde o fôlego, tem gente que não consegue andar, trava, tem gente que dá um medo e demora a voltar, Então, são coisas assim, muito relacionadas à ansiedade, que de repente está sendo novidade para muita gente que está ouvindo hoje e acha que é uma coisa, é bobeira. Muita gente julga dessa forma, como ele falou do preconceito. Eu achava que a mulher que tinha medo de lagarta lá perto de casa era besteira dela, por isso que eu resolvi testar ela. Não testo mais, porque aquela ripada... Uma ripada daquela por dia, você fica meio todo. Foi bem doída, mas às vezes fica muito nessa questão do julgamento dos outros. A pessoa fala assim, eu tenho medo de escuro. Toma vergonha na sua cara. Isso é besteira, né? Não sei o que, medo de escuro.
fechar um ambiente. Mas vai dormir com a casa aberta? Então, às vezes, tem que se respeitar muito e tem que se reconhecer isso. Se você tem um medo excessivo de alguma coisa, por mais que seja irrelevante, por mais que seja uma bobeira, respeita o seu medo, respeita você, busca ajuda. Porque muitas das vezes isso pode ser um problema agravante e te levar a outros problemas sequenciais que você não deu importância de início, mas isso pode prejudicar muito mais. E o que é mais importante que a gente está falando aqui, saúde mental. Qualidade de vida. A pessoa tende a ter uma qualidade de vida melhor. Se existem coisinhas pequenas, bobas, no julgamento dos outros serem pequenas e bobas, mas se impedem você de ter uma qualidade de vida, de ter um ambiente social, de ter um dia a dia de forma progressiva, de forma natural, de forma tranquila, isso deve ser levado em consideração. Isso aí, deve ser consultado um profissional. Deixa eu falar para você que é comerciante, que é empresário, quer servir uma comida de qualidade aí para toda a sua equipe, a Cozi VIP é a melhor opção, tá? A Cozi VIP tem uma comida saudável, saborosa, você e toda a sua equipe vão se alimentar aí com muito mais alegria com a alimentação da Cozi VIP. Deixa eu mandar um abraço aí pros meus amigos Marcos e Rodrigo da Cozi VIP. Tamo junto, hein, meu irmão? Tamo junto nessa caminhada. Olha, o cinema de São Mateus já tá funcionando, é o Cine Hits. Entra agora aí no Instagram, @Cine Hits São Mateus, e confere lá toda a programação aí do cinema aqui de São Mateus, que está imperdível, tá? O cinema fica localizado ali dentro do Shopping São Mateus, no centro da cidade. E olha, você que é moça ou é rapaz também, que quer fazer a sua sobrancelha ficar cada vez mais bonita, mais apresentável, Thaís Veríssimo Sobrancelha. Entra agora no Instagram, Thaís Veríssimo Sobrancelha, design de sobrancelha. Você vai bater um papo com ela, falar como que você gosta e agendar aí o melhor horário para você ter aí a sua sobrancelha cada vez mais bonita e bem tratada, tá? E hoje já é questão aí de beleza mesmo, você cuidar da sua sobrancelha. E olha, a sua casa merece o melhor, tá? E a Decore Home tem as melhores opções em móveis e decorações para a sua casa ficar cada vez mais bonita. São móveis de altíssima qualidade, também decorações aí que estão imperdíveis para você aproveitar lá as super promoções na Decore Home. Entra no Instagram aí, @decorehome.sm. Aí você vai conferir lá, tem móveis, tem decorações, tem promoções, tem um pouco da história também da Decore Home que está lá no Instagram, @decorehome.sm. E a sua casa merece também uma melhor cortina, né? Uma cortina, ela deixa a sua sala ali um pouco mais confortável, o seu quarto também fica muito mais aconchegante com uma boa cortina. E a Casa das Cortinas tem as melhores opções para você aproveitar. @casadascortinas.sm, @casadascortinas.sm. A Casa das Cortinas fica ali no centro da cidade, próximo ao antigo cinema, tá? Lá na rua Barão dos Aimorés, no centro de São Mateus, Casa das Cortinas. Entra lá no Instagram, @casadascortinas.sm. E ó, o nosso canal de corte já está no ar, tá? Confere lá, logo que acabar aqui o nosso programa, você corre pra lá e se inscreve. Cortes do Eita Oficial. Cortes do Eita Oficial é o nosso canal de cortes aqui do nosso programa. Depois dessa entrevista aqui, nós vamos fazer os cortes com os melhores momentos engraçados, as dicas importantíssimas que eles já deixaram aqui com a gente. Nós vamos fazer os cortes e jogar nesse canal Cortes do Eita, que também é muito bacana, tá? E olha, vai lá no Instagram e se inscreve e passa a seguir lá o nosso Instagram, @EitaPodcastOficial. @EitaPodcastOficial é o nosso Instagram. Se você é um empresário, é um comerciante e quer ter uma boa parceria aqui, ver a sua marca sendo também exibida no nosso programa, manda uma mensagem lá e a gente vai bater um papo, falar sobre essa super parceria que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Gente, eu quero agradecer a participação de vocês, foi muito bom, foi um momento aí muito apresentável, né? Um momento onde vocês falaram um pouco da história de cada um de vocês e também sobre o trabalho que vocês desenvolvem. Eu espero que vocês tenham muito sucesso, tanto no Instituto Evoluir, quanto no trabalho, na carreira profissional de vocês, para que vocês possam ter aí também, né, a sua contribuição no nosso município, que precisa de fato, né, sobre os diversos aspectos que a gente trouxe aqui. Falamos sobre autistas, falamos sobre as crianças com TDAH, também falamos, né, essa questão da ansiedade, um pouco de depressão também. Tudo isso gera um contexto onde o tratamento psicológico é de suma importância. Eu tenho certeza que vocês irão contribuir muito, né, para que o nosso município ele evolua também neste quesito. Isso é muito importante. Fala pra gente aí onde fica localizado o instituto de vocês. Na
na rua Manuel Andrade, no centro, próximo ao Detran. Ah, muito fácil. Aí Isso. as pessoas vão Aí tem o identificar curso bem. de inglês CNA. Quase em frente ao curso de inglês ali, bem facinho de achar. Bacana, olha aí, viu? Você tá buscando ajuda, procurando aí quem pode contribuir aí com a suas questões psicológicas aí, o Instituto Evoluir, tá? Aqui em São Mateus, próximo ali ao Detran. É facílimo de encontrar e você pode ir também lá no Instagram, que é o @Instituto Evoluir SM. Chama eles lá no direct e eles vão passar informações para vocês. Talvez você pode até já pegar lá algumas informações acerca do problema que você está passando. É importante isso. E vocês podem deixar aí o agradecimento de vocês, fiquem à vontade. A palavra que eu gostaria de deixar é gratidão por participar, você abrir as portas para o Instituto Evoluir. E nós somos muito gratos a Deus, né, a você por abrir essas portas para a gente aí. E tenho certeza que o Instituto Evoluir está de portas abertas. Como eu sempre digo, até quando eu costumo atender alguém lá, eu falo, seja bem-vindo ao Instituto Evoluir. Bacana. Seja bem-vindo ao Instituto Evoluir. É um acolhimento humanizado, né? Seja importante então, isso. Agradecer a todos os seus, né, que participam aí, gostam do Eita Podcast. Isso aí. Então, agradecer mesmo de todo o coração. A palavra hoje aqui para mim é gratidão. Bacana. Edilson? Estendendo a palavra do Edilson, realmente é gratidão a Deus, gratidão à vida por nos dar essa oportunidade de ajudar as pessoas. O intuito da gente, desde sempre no Instituto, é evoluir essa questão da psicologia, e eu deixo isso muito frisado para tanto eu, o Edilson, a Mairessa, a questão de poder ajudar os outros. O Instituto Evoluir hoje é um canal que nós estamos utilizando para ajudar as pessoas. Então, se você precisa, se você tem alguma necessidade voltada à saúde mental, a desenvolvimento humano, o Instituto Evoluir está disponível, está de portas abertas. São os 3 profissionais nesse momento, completamente disponível para vocês. Agradecer também ao Del pela oportunidade. Isso aí. O Eduardo aqui. Eduardo, muito obrigado. Verdade. E também todo mundo que está ouvindo aí. Eita Podcast. É nós juntos. Isso aí, Mairessa. A Mairessa foi um prazer conhecê-la, né? Eu não a conhecia os dois, mas hoje foi um prazer conhecê-la. O prazer foi meu. Gratidão, né? Eles já falaram bastante. Agradecer a Deus, agradecer a eles, né? Por essa parceria. E dizer que pode contar com o Instituto. Estamos lá disponíveis, temos horários flexíveis, trabalhamos de segunda a sexta até 9 horas da noite. É mesmo? Trabalhamos aos sábados também, de 9 até as 17 horas, entendeu? Qualquer horário, é só procurar a gente. Viu, gente? Ó, você que trabalha, às vezes, né? Acha assim, mas eu não vou ter tempo para poder ir lá e ter uma consulta. Olha, tem um horário flexível, né? Que vai até o período da noite, tem também o final de semana, que é também aí para você que trabalha, você que tem as suas atividades laborais aí, ter um momento para ser atendido lá no Instituto Evoluir. Próximo ao Detran, aqui em São Mateus, vai lá no Instagram, @EvoluirSM, Instituto Evoluir SM, vai lá, confere lá o trabalho deles e também chama eles lá no direct lá, que você vai bater um papo aí inicial para já começar um pré-atendimento, né, pelo Instagram também. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui, foi um papo muito bom, excelente mesmo, eu gostei, quando eu gosto eu já falo logo, foi bom mesmo, foi um bate-papo descontraído, muito bacana, muitas informações relevantes, de fato, vai ter muito corte bacana, cara, muitas informações relevantes, e eu tenho certeza que o trabalho de vocês vai ser de muito sucesso, e eu já garanto que vocês vão retornar aqui pra gente falar de outros assuntos também do cotidiano aí das pessoas. É isso aí. Que a gente está disponível. A questão é que a fila fica com você, mas vão voltar, isso aí eu garanto, né, Eduardo? Isso aí. E a você que esteve conosco até esse exato momento, agradecendo aí a super produção do nosso amigo Eduardo Ferreira e a minha gratidão a você. Compartilha este vídeo, também se inscreve no nosso canal, também siga aí a gente nas redes sociais, também dê o seu joinha aí neste vídeo aqui, sabe para quê? Para que o YouTube entenda que este é um conteúdo relevante e distribua para muito mais pessoas. Porque por aqui você já sabe, né? A conversa é boa e o tempo voa.